Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Cleitinho Fubá. Salve, salve, Pimentitas. Beleza, Rafa? Tudo De boa, bom? irmão, e você? Como você Tô tá? bem, graças a Deus. Que bom. E ali na nosso DeLorean, na nossa máquina do tempo ali, nosso camarada Quiludão. Beleza, Quiludão? Opa, tranquilo? Tranquilidade. Rafa, fala pra mim quem que é o nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Fusca. O cara Opa! é palhaço, acrobata, ator, Papai Noel. Papai Cara, Noel. faz tudo, cara. Stripper, polidancer, faço pack, aliás, já vou divulgando fotos minhas com a Fala lingerie. uma packzinha do pé? Não, meu pé, olha, eu costumo dizer que pé de homem, todo dedão de pé de homem parece uma bisnaga. Meu parece uma colher. Ai, nossa, daí tem É, as unhas. horrível. Ah, que feio! Nossa, é muito suave. E aí eu costumo, então, a pack do pé não. Do joelho pra cima tudo é válido, assim. Sim. Quando, Tudo come... é válido. Quando eu começo a namorar, eu levo 5 meses pra mostrar o pé, pra tirar a meia. Pra ela ver o pé, Cara. porque é muito feio meu pé. Não, podia montar um feriado assim, só, tipo, todo mundo transar de meia, cara. Nossa, seria Cara, bom. pô, ia ser lindo, assim, ó, dia dos namorados, dia 12, dia 13, todo mundo trans de meia. Porque é muito broxante, cara. Se eu pudesse, eu transasse de meia. E eu tenho umas meias tão bonitas, cara. Eu tenho meia do Patrick, do Bob Esponja, dos Caralho. Flintstones, do Homer Simpson, da Turma da Mônica. Ai, olha que Detalhe pra bonito. caralho. É bonitinho, cara. Transa, não olha pro meu pé, não. Imagina estar lá numa posição meio controversal e eu olho meu pé e a pessoa. Não para! Não para! Continua, pô! Não olha meu pé, olha eu aqui, cara. Olha que montanha russa! Porra, É igual, já viu o Pica-Pau, quando a bruxa abaixa o véu assim, que ela toda carcomia, a mesma coisa. Ai, Tá bonito, a hora que abaixa o véu assim, ó. Cara, e aí, eu tenho uns dedos aqui, os 3 últimos dedos, meio encavalado pra dentro, parece de orangotango, é muito estranho, cara. Não olha meu pé quando transe, por favor. Então, galera, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. A gente tem uma meta pra bater de 1997 inscritos, falta pouquinho. Então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha também se você gostar do nosso conteúdo. E a gente tem uma parceria com a Scal, você que precisa de suplementação de qualidade, ou tá procurando suplementos, já treina, ou vai começar a treinar. A gente vai deixar o link no site deles na descrição do vídeo, junto com o nosso cupom, que é o Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer lá, você ganha 10% de desconto. Lá eles têm whey protein, glutamina, creatina Os e bonezinhos. os boné, né? Tem squeeze, enfim. Dá uma sapeada lá, que vocês vão ver que tem bastante coisa legal. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é ele é luthier, você que tem instrumento de cordas aí, você pode estar levando, entrando em contato com ele, a gente vai deixar na descrição também, lembrando que ele é de São Paulo, tá? Ele trabalha na Teodoro Sampaio, então ele te prestará todo atendimento. A gente também tem uma parceria com o Cerveja Azul, você que gosta de música autoral, ou você tem banda e quer tocar num lugar com uma qualidade bacana de som, é só entrar no site deles, www.cervejaazul.com, e lá você vai registrar sua banda, vai fazer um cadastro, e lá eles vão ouvir, e se eles curtirem, eles vão agendar uma data para você poder fazer um som. É isso? Recados dados? Recados dados, vamos ao papo, né? Também. Nossa, me molhei com esses recados aqui, É olha, isso, né? né? Nossa. E o QR Code, não podemos o QR esquecer do QR Code, Code. é. Pô, quiser patrocinar nosso canal aí, o QR Code, a gente aceita qualquer doação, é sempre bem-vindo, e vamos pra cima. E é isso aí. Você tá me olhando com essa cara? Eu fiz alguma coisa errada? É que eu não tô muito feliz com o resultado do jogo aqui. Ah, entendi. O cara tá triste. Eu falei pra mudar de time. É isso. Fusca, como, cara, que nem eu falei, né? Você faz um monte de coisas, né? Sim, sim. Você já começou na parte como palhaço, foi o ator, você começou como ator, como começou a sua carreira artística aí? Eu acho que como 70% a 80% das pessoas que sonham em fazer atuação, começa com a grande frustração de ser tímido, cara. Só que assim, eu era um tímido dentro da igreja. Então, na igreja, sempre eu era igreja evangélica, né? Então, tem todo esse Paranauê aí. Olha, Aham. igreja evangélica Paranauê. Ai, gente, eu vou dar Não, dá nada, construção de um monte de coisa. Assim, se prepara que vai ser um podcast daqueles. E dentro da igreja tem sempre as peças, né? Que para exemplificar passagens da Bíblia, ou para falar que se não aceitar Jesus, o diabo vai te pegar. E caía sempre sobre mim a responsabilidade de fazer o diabo na igreja. E eu era um diabo bom, cara. E por que o diabo? Sei lá, Será eu vou te possuir, estrangular seu pescoço, eu vou quebrar os seus braços. E depois eu vou levar você para o inferno. Eu era um ótimo diabo. Sempre atuei muito bem como diabo. Mas assim, eu estou fazendo isso porque eu quero que meus irmãozinhos e irmãzinhas em Cristo Jesus tenham consciência que não faça coisa errada porque vai para o inferno.
E eu sempre me destaquei fazendo o diabo na igreja, assim, pô, tinha pouquíssimos papéis de herói. Eu nunca era um dos apóstolos, eu nunca fui Deus, eu nunca fui Jesus, sempre era o diabo. Ou auxiliar do diabo também. Mas sempre estava lá. E isso já foi despontando em mim, na adolescência, essa coisa artística mesmo, porque, tipo, tinha um destaque, tipo, os irmãos era bem elogiado, mas aquele irmão lá, pô, diabo dele, eu acreditei, hein? Será que não? E aí surgiu essa oportunidade. Num certo momento, um dos grandes amigos meu tocava numa orquestra, né, da igreja. Um amigo meu falou assim: Olha, e também ele era desenhista, cartunista. Falou: Eu vou fazer um curso de desenho na oficina cultural, chama Oficina Cultural Luiz Gonzaga, em São Miguel E Paulista. você tinha quantos anos? Era por volta de 15, 16 anos, hoje eu tô com 38. Aí ele falou: Vou fazer um curso de oficina cultural. Você não quer fazer e tal? Lá tem teatro, tem música. Falei: Vou tentar, né? Disse que eu tenho uma afinidade por teatro e não é pecado você querer aprender alguma coisa nova, né? E aí até então eu não tinha ideia de profissão na minha vida. Aí eu cheguei, era uma oficina lá cultural, um espaço pequeno, mas bem aproveitado, assim. E a oficina não era nem bem teatro, era leitura dramática, era só leitura de texto de teatro. Ah, cara, foi o coronavírus da minha vida, assim, tipo, é um vírus que entrou e ficou, assim, tá enradicado em mim até hoje, assim. Então, tipo, lendo textos teatrais, eu falei, porra, me cativou, me chegou e é isso que eu quero ser. Depois disso, constitutivamente, dentro, são 3 meses, né, de oficina, depois, num outro ciclo de 3 meses, entrou um curso chamado Clown. A primeira linguagem, falei, Clown? Que porra é Clown? essa, né? Porra, Clown é o nome de uma pessoa? É o nome do professor? Ah, já tô aqui mesmo, né? Me inscrevi. E aí, Clown, né, nomenclatura em inglês para palhaço. E aí eu falei, cara, que louco isso, assim, porque você descobre um corpo, você descobre um modo de pensar, você descobre o seu ridículo, né? Então, e aí dentro desse curso, só fazendo, eu vou resumir, meio que já querendo estender um pouco. Não, Eu Não, tranquilo. pode estender tenho, à vontade, fica à vontade. aí tem um casal de amigos, né? A Nathalie e o Rafa, eles fizeram a primeira formação de palhaços dos Doutores da Alegria. Tem uma formação de palhaço para jovens, e eles fizeram a primeira formação, que foi uma formação até experimental. E aí eles fizeram essa oficina cultural comigo e falei, meu, você tem que prestar, ó, eles vão abrir agora a terceira formação, eles dão ajuda de custo, isso vai fazer você crescer na sua carreira, você é um cara que não é ator, você é palhaço. Eu falei, não, imagina, gente, eu sou um homem de Deus. Por exemplo, eu fazia aula de dança com roupa social. Sabe assim, vamos dançar aí, eu fazia as aulas de teatro, de circo, ou Caramba. de palhaço com roupa social, por causa da igreja, porque a sair dali eu ia pro culto. Tem um amigo nosso que faz academia, leg press e ombro ao mesmo tempo de roupa social também. Aí, é louco isso aí. Salve, Lobão! Para não perder tempo. Não perde, segura as piadas, é boa. Aí, nessa questão toda, eu já falei, pô, tá, vou prestar. E aí teve todo o processo da oficina, aí eu prestei. Pra você entender, é uma formação de 2 anos e meio, que é o foco 100% na figura do palhaço, mas você passa pela história do teatro, história do circo, história das máscaras, musicalização, o empreendedorismo como palhaço. Então, eu costumo dizer que é uma faculdade de palhaço, essa formação dos Doutores da Alegria. Sim. E aí prestou 1.000, não, 500, aí eles dividiram em semanas, assim, tipo, era 25 por semana, para fazer uma seleção, para só selecionar 20 pessoas. E aí, na minha semana, eu fui, me destaquei. Na semana, que aí você tem uma vivência da música, vivência corporal, vivência de jogos teatrais. Nisso, eu me destaquei e fui selecionado para os 20. E cá Ah, estou. E aí, dentro da formação dos palhaços doutores da Ariguel, eu vi que, tipo, o quanto eu posso agregar isso para minha vida, a princípio, dentro da igreja. Porque assim, eu não sou só um bom diabo, mas eu posso ser também um bom cara de comédia, um bom palhaço. Mas aí ficou aquele conflito, igreja, palhaço. E aí eu falei, meu, onde eu posso levar a figura de Jesus comigo, sendo palhaço, mas palhaço não é de Deus, aí ficou aquela loucura e tal. Eles pegavam muito no pé na igreja? Você era palhaço? Muito, porque Tinha eu preconceito era de um referente a tempo, isso? hoje a igreja, vamos dizer, graças a Deus, está um pouco mais aberta, né, às comunicações. A entender o mundo e atrair o jovem, mas na minha época não. Por exemplo, tipo, eu não poderia ter barba, eu não poderia ter. Eu tinha um cabelo meio crust, assim, era muito zoado.
E aí eu queria deixar ele cacheadão, e eu não poderia, porque, o homem não pode ficar passando creme. Eu passava Ah. Neutrox no cabelo pra ficar Que sua igreja é aquelas mais mais fervorosa. É pentecostal, é isso? É a pentecostal, pentecostal que do é mais reteté, sabe, do sapatinho de só fogo, vestidão, não pode e cortar gira pra lá, mulher que não gira pode pra cortar, cá. não pode cortar o cabelo, a mulher, Não, né? Sei qual que é. as senhoras, as Aham. jovens não podia ter saia com um racho no meio, assim, tem que ser era muito punk isso. E aí dentro Entendi. desse conceito eu falei: "Pô, mas o palhaço tá me fazendo bem". Tá me come não imediato, mas eu sabia que poderia me trazer dinheiro, eu sabia que eu poderia ajudar minha família, que é eu e minha mãe, eu sabia que eu poderia ser um homem mais feliz. E aí dentro de um processo, do ensino do palhaço e sim, eu fui estudar a comédia grega, né. Aí a comédia grega tem uma coisinha, O que mas seria É o comédia teor grega? mais sexual. não, não, que Não. ninguém tá falando de sexo e tal. Mas a comédia grega, ela permite do que você entenda o corpo e a construção, de outras maneiras, de outros patamar. Então, por exemplo, aí quando eu fui pegar, aí caiu para mim estudar Dionísio, deus do vinho, deus do teatro, e cada um tinha que estudar um deus. E aí eu vi que o Dionísio, ele era um cara feio, ele era um cara escrachado, mas ele era um dos homens mais desejados, porque ele era feliz. E aí dentro da igreja eu falei: "Poxa, eu nunca namorei, eu não namorava até então. Eu queria ser feliz, mas me reprimiam". Aí eu falei: "Poxa, será que tá me fazendo bem?". E aí dentro das tragédias gregas, a gente foi estudar o que que é as religiões. Aí foi porque o a forma você vê que é um curso intenso. E aí nos processos da religião, caiu para mim estudar o ayahuasca. E aí eu falei: espera aí, mas já é mais punk, né, pô, estudar uma outra religião". E aí o ayahuasca, eu falei assim: "Será que eu não posso aí, tipo, sei lá, estudar o catolicismo?". Sim. Porque, só para vocês entenderem que há um estudo dentro do estudo do palhaço, que sempre os líderes, o que te faz feliz, ali pode ser um bom palhaço. Então o pastor, ele pode ser um bom palhaço, o padre ele pode ser um bom palhaço. Por isso que você vai numa missa, ou a pessoa, o padre te deixa feliz, a pessoa que está lá nos templos, budista, quando a pessoa: "Poxa, eu tô feliz", sabe assim? Ou quando você vai nas religiões africanas, tal, a pessoa que conduz o ritual, tudo, a pessoa: "Pô, tô feliz", sabe? Mesmo né, com tudo que acontece. Então, aí caiu pra mim o ayahuasca. Eu falei: "Meu Deus do céu, o Você ayahuasca teve aqueles conflitos internos, assim, porque o você cresceu na ayahuasca igreja, né? não, eu entrei na igreja depois que meu pai faleceu. Então, meu pai Ah, faleceu, sim. eu tinha 10 anos, então de 11 até os 21 anos eu fiquei na igreja. Sim. E só que o ayahuasca era uma das únicas que você tinha que estudar e participar. E o participar do ayahuasca é você tomar um chazinho. Aí pegou. Eita, o tal do chazinho é punk. Hum. E é assim, a preparação do chá, e aí eu não conhecia ninguém, só que, assim, ninguém dentro de alguma coisa ayahuasca, só que tinha uma menina da minha formação que caiu para fazer uma pesquisa de campo. Ela foi cair no candomblé, falou: "Eu te ajudo no ayahuasca porque eu participo". Ela participa do Porta do Sol, assim, um dos magníficos, quem puder conhecer depois, é magnífico. Então você gostou, então. Cara, então, Eu tô pra tomar, acho que esse mês eu vou tomar, nunca tomei. e aí tem todo um processo, porque assim, não é só chegar e tomar. Eram 15 dias de consagração. Então você não podia comer carne, você não podia fazer nada libertinoso, você não era recomendável que você assistisse nem televisão, para que você tivesse seu corpo limpo, puro, sem nenhum tipo de nada de interferência mundana, para que na hora que você for tomar um chá, porque o ayahuasca é isso, ele revela, ele expõe para você o que você mais está sentindo. Se você está com medo, o seu medo, tem gente que não é recomendado, se você tem um princípio de esquizofrenia e só acentua, você pode ficar louco. E aí eu falei: "Meu, eu vou pelo conhecimento, eu vou pelo amor". Só que eu fui conhecendo, ela foi me dando, aí eu tinha antes, né, de fazer o relatório pra apresentar o trabalho, aí eu conversei com o mestre da ideia, falou: "Ó, vai com seu coração limpo, eu sei que você tem esse conflito religioso, mas não deixa esse tipo de vai limpo". Bom, chegou o dia de ir no Santo Monte, aqui em Mogi das Cruzes, aí fomos lá. Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, porque você já começa, é uma coisa ecumênica. Então, tipo, toca todas as músicas possíveis, da católica, da quimbanda, ubanda, da igreja evangélica, toca Raul Seixas, toca Tim Maia, toca Elvis, toca tudo. É uma coisa linda e é tudo ao vivo. Então, que já te dá uma força a mais. Atabaques, violão, bateria, no meio do monte, assim.
Cara, é incrível. Uma fogueira. E eles pedem pra você levar 3 coisas, no caso, que era, eh, cobertor, camisinha e papel higiênico. É. Camisinha. Tá, continua. É. Mas é por essa linha. Porque esse chá eliminou a casca de uma árvore peruana muito forte mesmo, que mexe com tudo e acentua aquilo que você tem que expor pra fora. Então, e lá é um monte, então se você tá com frio, vai ficar com muito frio. Eu quase congelei, juro, eu vi as minhas mãos brancas. Aí, são 3 doses. Na primeira dose eu fiquei muito feliz. Já fiquei, opa, eita! Aí eu vi o povo, você pode dançar, mas é tudo em roda, porque você tem que ver todo mundo, tem uma fogueira central, aí a banda fica um pouco mais afastada no palco e tal. E aí tudo acontecendo e tal. Na segunda dose, eu já sentado com frio, putz, até me arrepia falar. Aí eu vi um menininho, 2 anos de idade, com a trombinha azul, correndo por aí. Correndo, mas pelado. E tava muito frio. E a galera dançando, brincando, e ele correndo pelado, querendo brincar. Eu falei, meu Deus, você não pode entrar criança aqui e tal. Eu falei, mas ele tá azul já, tal. E tinha uma deformidade no nariz, tal. Correndo, eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso? O que tá acontecendo? Nisso, o mestre, ele já tava, acho que na mesma sintonia que a minha, ele viu esse menininho e falou que tava só me reparando. De repente, viu um homem tão bonito, cara. Cara, que homem gostoso, cara. Bonito. Uma bermuda, sem camisa, um peito malhado, peludo, tipo, se via os gomos, tal, braço forte, cabeludo, uma barba pra fazer. Pegou o menino no colo, sentou do meu lado e ficou assim, ó, ninando ele, falou, "Xiu, fica quieto que eles estão orando." Cara, aí eu me debulhei em lágrimas. Não entendi bosta nenhuma o que aconteceu. Acabou. Aí, o que acontece? Porque eles pedem para levar papel higiênico e camisinha. Às vezes a pessoa está num estado de transe. Então, às vezes, você precisa defecar. Então, vai, defeca lá no mato. E, às vezes, sua atividade sexual fica muito aflorada. Aham. Então, aí, às vezes, você, tipo, me conectei com você, bora. E bora. Então, mas Ah, pelo menos saiba. por isso. Você sabe, você Entendi. tá em transe, mas você sabe que, pô, tem que me precaver. Você não Sim. tá totalmente louco, né? Então, aí é a hora que tem essas pausas, aí você olha, você vê uma galera transando, outra cagando, é muito louco. E eu fiquei ali no frio, na pausa, aí o mestre veio falar, calma, eu sei que você viu. O que você viu correndo por aí, essa figura azulzinha com trombinha, é nada mais, nada menos que a figura de Krishna querendo aflorar em você. E esse homem bonito, grande, musculoso, que você sentiu confortável ao lado dele, nada mais, nada menos que a pessoa de Cristo. Cristo e Krishna andam paralelamente no seu coração. É só deixar que eles cresçam junto. De lá pra cá estou. Um palhaço feliz, um Papai Noel feliz, um dançarino de polidense feliz e com vocês, amiguinhos. É! Mudou muito na minha vida. E aí mudou muito o meu conceito de entender que a igreja, a instituição igreja, ela é fundamental para a sociedade. Mas prender a pessoa em 4 paredes, falar que aquilo é verdade, para mim já não condiz mais. Mas você toma até hoje? Ou você Não, consagra até não, eu hoje? tive 3 experiências com a ayahuasca. E aí depois as próximas que eu fui tendo, dias, meses depois, e 1 ano depois até, foi mais um processo de purificação e de me entender como ser humano, Sim. de me colocar na sociedade. Falei, cara, que aí eu tinha problema, era gordo, eu não me entendia como um homem, tipo, cara, nunca vou ficar com mulher, nunca vou transar, pô, olha o tamanho da minha pica, tá? Essa coisa, né? Eu falei, mano, mas eu sou bonito, cara. Eu sou bonito. Foi daí que eu fui me entender. Cara, eu sou bonito do jeito que eu sou. Eu sou um. Cara, olha meus olhos, a minha cabeça, olha minhas mãos, olha eu. Sou bonito do jeito que sou. E a igreja meio que reprimia. Fala, você tem que usar terno grande, você tem que usar gravata até aqui toda estranha e tal. Mas por que eu tenho que me arrumar feio? Sabe, se Cristo é uma pessoa bonita, eu vi Cristo aqui, ele é um homem bonito, ele é sexy pra cacete, sabe? Uhum. E Krishna, ele é uma figura que ele precisa florescer. Krishna ele tem a mente aberta para todo mundo, ele é expansivo. Cristo também é isso. Sim. Então, depois que eu me entendi, falei, legal, igreja, muito obrigado, gratidão, aprendi muita coisa com vocês, mas agora, sim, eu nunca vou deixar o nome de Cristo em vão. Mas eu vou ver a pessoa de Cristo quando eu tirar o seu melhor sorriso, quando eu fazer você se emocionar, quando eu fazer bem a alguém. Aí, assim, eu vejo que a presença de Cristo, do que eu aprendi dentro da igreja, funciona. E aí, Cristo não é isso. Esse ambiente feliz, um ambiente puro, um ambiente sincero, um ambiente que é onde eu posso estar
simplesmente conectado comigo mesmo. Sim, até porque quando Jesus veio pra Terra, ele não fundou nenhuma religião, né? Não! Ele apenas ensinou duas coisas, né, que a gente sempre tem que levar: amar Deus sobre todas as coisas e Uhum. amar a ti como amar o seu próximo como a ti Como assim mesmo. mesmo. E também, Então é bem isso, assim, que eu vejo esse lance, assim, sabe? Você não precisa e, fazer parte de uma religião. e também Deus você pode materializar de outras formas, né? Você não precisa só naquele quesito de igreja, de estar lá dentro da igreja, de estar orando, né? Você pode sentir teu amor de Deus de outras formas também, não é? Sim, por exemplo, se você tiver a oportunidade de ver o sol nascendo, ali é Deus. E se você poder, quando você vai dormir, e você fala boa noite para a pessoa amada, fala assim, boa noite, durma com Deus, ou boa noite, durma bem e dá um abraço, aquilo é um abraço de Deus. Uhum. E aquilo ali são símbolos de que, tipo, Deus está com você o tempo todo, sabe? Então você não precisa estar, tipo, preso em quatro paredes. Óbvio, eu recebo muita crítica por isso. Quando a pessoa fala, você fazer um ótimo diabo na igreja, eu falo, eu era um diabo muito bom. E por eu ser um diabo muito bom, me tornou um palhaço muito bom, Papai Noel muito bom e um artista muito bom, Uhum. assim. Então, tipo, esse é meu espaço e isso que eu sou, sabe? Assim, eu Sim. entendo que, Ô, por mais que tenha críticas. Fusca, quando você tomou a ayahuasca, você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 Aí anos. foi que você começou a entender melhor esse lance de palhaço, a entrar mais nesse mundo. Foi aí, depois Sim, dessa libertação sim. do caso, né? Cara, uma das coisas que eu me libertei de cara foi das calças. Foi das calças. Porra, mano. Ah, eu amo bermuda, cara. Porra, bermuda é uma coisa confortável. Ah, eu concordo com você Cara, plenamente. só que assim, óbvio que nem ambientes não sugere bermudas. Mas, tipo, era uma coisa que me reprimia, sabe? O uso Sim. das calças. Então, bermuda, sabe assim? Eh, Aí eu fui estudar melhor música. Até a questão do palhaço, que todo bom palhaço, depois a gente pode até colocar isso mais pra frente, ele tem que ter talentos. E aí eu sou trompetista e eu fui estudar melhor música. Então eu falei, pô, eu preciso estudar melhor partitura, preciso melhores notas, embocadura e tal. E aí, vamos, o ritmo não é só esse ritmo sacro, tem samba, tem rock, tem jazz, tudo. E aí me surgiu uma oportunidade, dentro dessa transição de sair da igreja ou não, de ser o terceiro maestro da orquestra. Legal. Aí um dia o maestro pegou, acho que foi tuberculose, um titular, e ficou afastado. E aí o segundo maestro falou, vamos intercalar nós dois. Aí eu vou mexer então umas coisinhas aqui. E aí, quando começa a interferência do homem querer te prejudicar. Porque era uma orquestra que tinha 20 músicos, mas 14 era acima de 40 anos. Então, era dois jovens e o restante criança. E aí, uma das coisas que atrai o jovem, todos nós sabemos, é o ritmo. É uma batida diferente, é uns acordes diferentes, é uma nota que varia de oitavas, que se atrai. E isso sem perder a presença de Deus, que é que as músicas, né, Sim. segundo a Bíblia, a única coisa que vai permanecer no céu é o louvor, é a música. O Sim. restante nada não vai ter nenhum dom. E aí foi treino. E aí depois, ô, posso fazer uma aula de música aí e tal? Jovem, olha, entra aí, faz aula de música, tal. Os professores davam aula. Aí vem gente de fora, ô, posso ficar na sua igreja? Jovem de fora. Porque eu quero fazer aula de música, tal, porque vê que é diferente, tal. E eu falei, de 20, aí a gente começou em no processo de 4 meses ter 66 músicos, porque já havia gente tocando, e já tinha gente que fala, porque assim, a gente tinha aquele processo, vamos enrolar para ganhar dinheiro em cima, que era cobrado as aulas de música. Eu falei, não, com 2 meses, se a pessoa já consegue segurar uma nota de 4 tempos, vamos colocar ele para ele sentir a emoção de tocar numa orquestra. E aí foi que teve tipo 40 e tantos músicos. E aí chega a inveja do outro. Tá errado isso aí. Colocando samba no ser valente, pelejando por Jesus. Como assim? Falei, não, pastor, tá, mas não, não pode, não pode. Se Deus mandou escrever daquele jeito, tem que ser desse jeito. Eu falei, mas será que foi Deus mesmo? E aí começa esses conflitos, né? Começa esse conflito. Aí, num certo dia, que é o dia definitivo que eu saí da igreja, tava eu lá, bonito, no ensaio da orquestra, chega o pastor, falei, posso dar uma palavrinha? Eu falei, por favor, pastor, fica à vontade. Gente, o pastor vai dar uma palavra, já já voltamos com o ensaio. Sentamos lá, pastor. Vocês gostam de laranja podre no suco? Você sabe que interfere, né? Se você coloca uma laranja num podre, uma, no meio do suco de 10 laranjas, vai interferir, vai ficar com gosto de podre. Pois é isso que está tornando a nossa orquestra, irmãos. Tem uma laranja podre aqui. Aí me apontou e falou, então,
eu recomendo você, irmão Júlio, por gentileza, a partir de agora você não toca mais, eu vou deixar você em disciplina. Disciplina é tipo um castigo, você fica sem tomar Santa Ceia, sem participar de nenhuma coisa que exija na igreja, tipo cantar, nada, nada, nada. E aí depois nós conversamos isso mais pra frente. Eu cometi um erro esse dia. Um erro, que eu me arrependo, não me arrependo não. Eu me arrependo porque eu gastei dinheiro. Eu falei, tá bom, peguei minha malinha, guardei meu trompete, falei, gente, fica com Deus, a gente se vê em breve. Mas, enfim, transtornado, coloquei minha malinha debaixo do braço, aí eu vi o carro do pastor no estacionamento. Aí eu peguei minha mala e quebrei o vidro do carro dele. De ódio, de raiva. Não, é isso. Não, mas é isso. E aí, só que, acho que, vamos dizer que foi até Deus que usou esse pastor. Porque depois disso, mais nunca mais voltei na igreja. E hoje eu sou um homem muito feliz, tendo a presença de Deus todos os dias na minha vida. Deus, Krishna, Buda, Maomé, Ogum, Exu, todos eles. Todos eles estão comigo e todos eles me fazem feliz. É só Sim. saber respeitá-los. Sim, com certeza. É. E aí lá quando você terminou o curso, Isso. e aí você já foi trabalhar com isso? Como que foi esse lance quando virou profissional a parada? É como qualquer faculdade. Acho que ninguém, todo mundo quando sai de uma formação, sai, meu Deus do Por céu, um estágio o que ali. que eu vou fazer? Não, porque você acabou. Acabou o curso, eu já não tinha mais a bolsa que o curso me oferecia, eu não tinha nada, então bora pro mundo. Então aí eu fui começar agora, aí eu estudava também o circo, nas acrobacias, e aí eu entrei num curso de circo, né, que tinha nos clubes escola, tinha o circo escola dentro dos clubes escola. Eu falei, vou me aperfeiçoar, porque eu gostei, pô, eu sou o cara gordo, mas eu posso ser um gordo forte. E aí eu peguei um amiguinho lá que treinava comigo lá nos doutores e tal, e a gente falou, vamos fazer um número de acrobacia? Ah, vamos, vamos, vamos. E aí a gente entrou nesse clube escola, tem uns professores, foi se aperfeiçoando, e aí a gente conseguiu colocar a figura do palhaço e a acrobacia juntos e começar a vender isso. Eu falei, tem um número e é vendível, tô começando a capitalizar do que eu estudei. Desse número, foi um dos números assim, quando é que, né, a gente tá se conhecendo hoje, mas se você perguntar no meio ciência, quando você escuta do Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart, as pessoas falam o Fusca e o Ericsson, que eu era a Bonnie Tyler e ele era um dos jovens apaixonados, eram dois, né, o Ericsson e o Jones, e a gente fazia um número maravilhoso, a qual, com esse número, a gente conseguiu fazer audição pro Cirque du Soleil, e com esse número também a gente apresentou no Teatro Municipal de São Paulo. Tivemos a nobre honra de apresentar, que foi um número, assim, maravilhoso. A Caralho, gente foda. apresentou no SBT e tal, vários concursos de calouros, né, que foi aquele Qual é o Seu Talento? Uhum. E, assim, foi um número que a gente atingiu o meu ápice, assim, tipo, dentro da pesquisa de palhaço e acrobacia, é isso. E quando a gente fala de palhaço também, vamos se entender que também não é só a figura do nariz, que a gente pode ter que colocar nisso também. É uma figura de um corpo que se permite ao ridículo para deixar as pessoas felizes. Foi o que você tava falando pra gente lá fora, né? Isso. Que a partir desse momento do palhaço, ele pode se expor ao ridículo, né? Tipo, de fazer aquilo que ele tem vontade, né? E de não se sentir ridículo, porque está na pele de um palhaço, né? Mais ou menos uma coisa que você tinha falado pra gente lá fora, É né? porque é aquilo que eu costumo dizer, o palhaço é nada mais, nada menos aquilo que você sempre quis Isso, Zé, fazer, mas isso. nunca teve coragem. Porque eu dei o exemplo de se você quiser ser um bailarino do El Chan dos anos 90. Beleza, eu não tô sem coragem. Mas vamos armar uma apresentação? Vamos ensaiar um pouquinho? Vamos estudar, o jacaré com a Sheila Carvalho, vamos fazer o híbrido dos dois. Sabe assim? Vamos fazer um jacaré Carvalho, sabe assim? E aí, tipo, pô, eu tô sem coragem, mas vamos, vamos, vamos. Então você já começa a trabalhar os trejeitos, trabalhar a deformação do seu corpo, tipo as deformações. Eu tenho um rosto mais inchado, uma barriguinha. Beleza, então vamos colocar uma camisa assim, ó. E aí mostrar um pouco mais de barriga, que nem a Sheila Carvalho. E aí vamos colocar um short meio tunchado, que nem o jacaré, e bora. E aí estudamos a música e criamos a coreografia. Ali já é uma figura palhacística nascendo. Sim. E aí se entender que do seu ridículo, da sua coisa. Só que assim, nada que te interfere na sua felicidade. Sim, Não entender isso como um desafio, mas assim, pô, eu tô feliz, então vou deixar a pessoa feliz, sim. né? Que eu costumo dizer, o palhaço, ele vai estar ao mesmo tempo abraçado com Deus, com os anjos, mas brincando com o rabo do capeta. É o tempo todo isso. E aí tá lá. Sim. Ô, Fusca, você falou que fez audição pro Circo du Soleil, né? Sim. E o Circo du Soleil é o top do top, né? Assim, É. Assim, pra gente que conhece, assim, vê que o Circo du Soleil é aquela,
ali o teto. Como é que foi? Como é que rolou? Como é que aconteceu pra essa audição? Eu fiz 2 audições. Uma aqui no Brasil, Uhum. que era só apresentar uma cena, que foi uma outra cena de palhaço que eu apresentei, com trompete, não fui bem. E uma outra com esse número em trio, que aí foi na Argentina. Então a gente chegou lá na cidade de Rosário e tal. Foi muito engraçado que foi uma audição dentro de um cassino. Foi muito legal, foi no auditório do cassino. Então você via, tipo, o cassino era uma segunda, então Uhum. tava fechado. Então foi muito legal, assim, que aí, tipo, falou, não, mas, tipo, acho que é meio pra extinguir. E aí foi uma audição pro espetáculo Corteô, do Cirque du Soleil, que é um dos espetáculos mais maravilhosos, assim, particularmente eu amo esse espetáculo. E eles fizeram de palhaços que transitava entre a palhaçaria e a acrobacia. Então eu tinha grande possibilidade. Começou com 100 artistas, então de todos os gêneros da comicidade. Então tinha stand-ups, tinha pessoas da comédia física, tinha drags, palhaços gordos, palhaços magros, palhaços gigantes. Tinha um cara de 2,2 metros, tinha gente de 2,6 metros, tinha anão. Então, o corpo lhe oferece o que você pode fazer. Então, começou com 100, e aí começou às 8 horas da manhã, e aí por hora, às vezes a cada 40 minutos, ou de hora em hora, eles eliminavam 10, eliminava 20, e eu fui ficando. E aí eu fui ficando. Aí eu fui ficando. Quando chegou próximo, às 9 horas da noite, ficou eu, uma drag maravilhosa, maravilhosa, mexicana, e um brother meu aqui do Brasil. Não foi o meu parceiro de acrobacia. Ó, a gente agora só vai selecionar um. é, Só que assim, eu já tinha mostrado a minha cena, o outro brother já tinha, e a drag não. E aí você vê como que tá a construção. Porque a gente tá falando de maquiagem e tudo. Aí ela precisaria de 30 minutos pra se arrumar. Ela se arrumou. Ela voltou, uma drag, gente. Drag é drag. Ela só precisou fazer assim, ó. Frá! E aí ela fez a performance. Passou. Literalmente, hoje ela é uma dos palhaços do Cirque du Soleil e tá lá no Corteon. Me frustrou? Não, porque eu descobri que para mim atingir a pessoa, eu não preciso estar literalmente só de palhaço, sabe? Se eu quiser fazer, como eu disse, um bailarino, se eu quiser fazer um bandido, se eu quiser fazer um herói, uma mulher, eu tenho total liberdade para isso. A drag, como drag, no corpo dela, fez trá, e tá lá no Cirque du Soleil. Ela faz um personagem masculino, mas ela tá lá por causa do número que ela apresentou da personagem que ela é. Mas, pô, pensando assim, você chegou ali entre os últimos, Dos né? três, Os entre três os últimos. três. Então, pra você deve ter falado, pô, então eu sou bom nisso. Sim, Eu sim. Ele sou. sempre manda um mailing de falar, você está todo ano lá, você está no banco de dados, estamos te observando. Realmente, tem uns perfil gringo que curte assim, mas não te segue e fala, tá, já sei. E tipo, É, mas é assim, que fica te observando. Sempre a gente tá na alça de mira. A partir do momento que você fez a audição, eles colocam você num banco de dados e colocam você numa alça de mira. sim. Se precisar, eles chamam. Daqui a 3 semanas eu vou fazer de novo, só que esse que é o número de patins. Aí tô aprendendo a andar de patins. Deus é pai. Pra quê? Meu Deus do Nossa. céu. E aí tem um problema que eu tenho o pé muito gordo. E os patins não são adaptados para pé gordo. Mas tá andando com inline ou aquele de mercado, que é os O, 4 lá? o de mercado, porque eles querem algo artístico. Provavelmente é para esse espetáculo que eles vão estrear agora, o Cristal. Uhum. E eles devem fazer alguma reformulação, né, na parte de comicidade. E aí pediu, ó, tenta montar alguma coisa com patins e tal. Eles recomendaram, né? Se isso já é uma recomendação, Nossa. eu falo, tá bom. Só que, tipo, eles mandaram esse e-mail no começo de maio. Então, tipo, eu tenho daqui 2 semanas, 8 semanas para aprender, né? Agora já são 2 semanas agora. E aí, Vamos ver. caindo muito? Ou já Ah, acostumou? Já? cara, eu não sei o que, que é cu ou bunda, de tanto cair. Porque já, mano, meu, cai muito de bunda, cara. Cai muito de bunda. Aí, óbvio que você, com a experiência circense da vida, e também pela protuberância corporal, você aprende a cair. Sim, Mas sim. é. Pô, cuidado, pô, não quebrar braço, né? Nossa, Porque cox, uma cara. coisa é você andar de patins quando você é mais novo, Sim, né? Outra sim. coisa é quando, pô. É, não, e eu vou fazer uma performance muito idiota, dançando uma música, Aham, né? Meio que já abre uma prévia aqui do Dirty Dance. aham. Só que aí vou fazer com uma bonequinha, né? Que for fazer as coisas, que eu não arrumei uma parceira pra isso. Mas tudo num processo cômico, assim. E legal que essas coisinhas que você vai aprendendo, você vai tudo colocando Ah, vai não, tudo. tudo vira carta pra manga. Isso. Óbvio que quando acabar a audição, vai pra lá, Patins. Mas em algum momento eu vou trazer ele de volta, porque eu tenho certeza que vai.
É que você tem várias cartas na manga, né? Quando você precisar, tá ali. Você já, pelo menos eu já sei, pelo menos, me sair. Eu sei como é que faz, pelo menos, um pouquinho no patins, um pouquinho ali na outra coisa, né? Aí você vai usando Eu acho isso que todo pra. artista passa por isso, assim, tipo, se você é baterista, cara, você tem que saber um pouco da guitarra, do baixo, do teclado, do sopro, sabe? Sim. Assim, se você pinta aquarela, você tem que saber pintar outras coisas, assim. Então, acho que todo artista, ele tem que ter, sim, uma vertente que abra o seu conhecimento até para aperfeiçoar o seu trabalho, para ficar muito Sim. É, melhor. porque aí, no caso, ele tem que ter a mente aberta pra poder querer aprender outras coisas, né? Também, né? Sim, E às sim. vezes prejudica muito o artista, ou dependendo da área também, é quando a pessoa vai ter a cabeça muito fechada, né? Com Que aí certeza. aquilo, ela só fica naquela mesmice mesmo, ela não consegue sair daquilo, né? Sim. Aí prejudica o próprio trabalho dela. É, e aí acho que foi uma das dentro dessa construção da minha carreira de palhaço durante esses anos, foi da onde eu cheguei à figura do Papai Noel. Por exemplo, tipo, é uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque o palhaço, ele me permite me aproximar mais próximo do seu coração. E tem uma figura que chega tão próximo ao coração, que é o Papai Noel. Só que assim, eu não queria ser tipo, um Papai Noel de shopping, tá? Eu sou gordo, tenho um barba grande, é só descolorir. Não. Eu queria ser algo que fosse um pouco a mais. De que colocasse assim: então você quer um presente de Natal. Me diga, então você foi um bom menino? Você fez xixi na cama? Você tá lavando suas orelhas? Deixa eu ver, vira a orelhinha pra mim. Tem uma caquinha grande, hein? E aí, nisso, né, num jogo com a criança. Mas no adulto, foi: qual é o seu sonho? Você quer sonhar? Vamos falar um pouco sobre o seu sonho. Você sonha ter um HB20? Mas não é pouco pra você, um HB20? Tá vendo? É essa encenação que traz o palhaço e o Papai Noel junto. Então, aí o adulto, às vezes, eu só quero ter um carro. Mas que carro você quer ter? Sabe assim? Eu instigava isso dos adultos. E aí, eu, tipo, foi por ter um corpo expansivo, grande, de 160 quilos, gosto de dançar, gosto de cantar. Aonde eu posso encaixar isso no Papai Noel sem ser palhaço? Aí eu, foi um dos maiores sonhos da minha vida. Hoje eu tô aqui, ó, de Turma da Mônica. Eu fiz audição pra ser Papai Noel do musical da Turma da Mônica. Pô, Turma da Mônica, cara, putz, Turma da Mônica. Sim. E aí eu, conhecendo muito pouco do universo do Maurício de Souza, eu fui entender que a Turma da Mônica, ela é fundamental para a construção da nação nos últimos 60 anos. E aí eu fui conhecer profundamente. E aí a audição assim foi muito simples. O cara me ligou e falou: "Olha, a gente viu o seu perfil aqui, eu vi que você tem umas fotos legais de Papai Noel. Você quer fazer uma audição? Você canta?" Eu falei: "Olha, pouco. Você dança?" Foi também muito pouco. "Mas você quer fazer essa audição? O salário é X." Rico, fala salário. Só que assim, você tem que ter, você vai decorar esse texto. Amanhã, 6 horas da tarde, você vem aqui na Maurício de Souza, tal, a gente libera estacionamento e tal, e você vai fazer essa audição. Tudo bem, tudo bem. Só foi, tô de barba preta ainda. Eu falei: "Não, tudo bem, só vim." Aí eu fui. Chega lá, tava o Mauro Souza, filho do seu Maurício, né? O esposo dele, e o Leandro, que é um dos diretores do espetáculo. Ele falou: "Olha, então, por favor, faz o seu." Tinha um outro Papai Noel, senhor, ele tava acabando de sair e tal. E aí falou: "Tudo bem, faz aí o texto." Aí eu fiz, né? Texto um monte de, eu nem me lembro qual. Ele falou assim: "É o seguinte, tudo bem a gente desconstruir você?" Eu falei: "Pô, como assim desconstruir?" E às vezes nós, como ser humano, a gente não tem capacidade de mudar do que a gente é para melhorar a nossa vida. Sabe assim? Você fala: Sim. "Olha, você tem um cavanhaque bom, mas por que você não fecha uma barba logo, sabe? Pra você ficar mais bonito assim. Você quer ficar mais bonito, sabe? Ou você, pô, põe o boné pra trás e tal." Uma desconstrução, assim. Aí chega, se tudo a gente desconstruir os seus trejeitos, a gente entende que você é um bom palhaço, mas agora eu quero você como Papai Noel. Cara, foi um aprendizado surreal. Surreal, porque eu tive que aprender hip hop, eu tive que aprender um pouco de jazz, eu tive que aprender um pouco de Charleston, além da atuação, além de cantar. E outra, nos espetáculos da Turma da Mônica, pelo os personagens não meu ver a boca, então são falas gravadas. As minhas falas eram gravadas. Então eu tive que aprender a me dublar, que foi tipo, um baita aprendizado. E aí eu falei: "Meu", só foi me apaixonando. E também a gente, pô, a Turma da Mônica, que o povo de Cabeção, o treinamento que aquela galera tem de teatro, porque, tipo, são galera que estão com aquela, eles chamam de máscara, é tão mágico. O treinamento de teatro, o treinamento de dança, musicalidade é algo incrível. E tem algo que, meu, é uma entidade, realmente. Tanto que você assina um contrato que, a partir do momento que os artistas estão caracterizados, são crianças de 8 a 10 anos.
E é engraçado que quando você tá num teatro pra entrar em cena, eles aparecem, realmente, que você tá falando, ô, caralho, puta que pariu. Opa, peraí, tem criança. Oi, manequim, oi, Cebolinha, sabe assim? É algo incrível, assim, parece mesmo que aquelas pessoas, quando estão com aqueles figurinos, meu, é uma entidade mesmo de criança de 8 a 10 anos. Você sabe que tem uma pessoa ali atrás, mas é uma criança de 8 a 10 anos. E no palco eles se transparecer. É por isso que tem espetáculos maravilhosos. Sim. E aí eu fiz o musical de Natal da Turma da Mônica, onde, tipo, porra, dá pra ir a algum lugar, hein? Isso aí nós estamos falando de 2019 já. Aí veio uma pandemia, não fui chamado para 2020. Aí chegou 2021, fiz o espetáculo, mas com muita dificuldade, porque infelizmente eu peguei a Covid. Eu fiquei 17 dias na UTI. E esse é Caralho. um processo que matou, porque perdi capacidade do pulmão. Então, tipo, um trompetista que não pode usar o pulmão é foda. Pedi a libido. Então foi um lance muito louco. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida, assim? Por isso, pra você ter ideia desse processo da Covid, eu inaugurei o hospital da Brasilândia, que é um hospital que era para ser porra, pra atender o mundo, e isso ficou especialmente para Covid. Eu virei o Natal de 20 para 21 internado. O Natal não, o Ano Novo, de 20 para 21, porque lembra que teve um hiato, vamos abrir, vamos tentar abrir? Sim. Eu falei, bom, agora tem que ganhar grana, porque não dá mais para ficar em casa. Aí foi Aí, nessa que você pegou. não, e aí, cara, eu fui fazer. Tava perto do Natal, né? Que era a transição de novembro para dezembro. Vou fazer Papai Noel. Aí uma empresa me contratou, já que a turma da Mônica não ia me chamar. Falou: ó, a gente tem um Papai Noel, mas é total segurança. Você vai ter 4 figurinos, você vai usar máscara. A gente vai fazer desfiles andando no shopping. Os bailarinos vão estar de máscara, e todo mundo bem longe de você. Você só vai andar no shopping, fazer a dancinha, dar ho, Feliz Natal, e é só isso. Tá bom, tá bom. Realmente. Eu fazia esse desfile e tinha 4 seguranças assim, tipo, era meio estranho até. Aí vem eu chamo de seta de Satanás. Vê uma criancinha, eu não sei se foi dela que peguei a Covid, eu acho que não, mas é muita maldade. E aí eu tava lá fazendo desfile e tal, e assim, 7, 8 anos, Papai Noel, ela furou a barreira e veio um correndo assim. Pensa, criança na altura da genitália. Aí veio um correndo, Papai Noel, Nossa. cara, acertou. Acertou o saco do Papai Noel. Calma que é o negócio vai piorar. Eu escorei na quina. Segurança vem agora. Me solta, me solta, me solta. Abracei a criança. Aí terminei o desfile, na integridade. Eu já cheguei na enfermaria, eu já fui abaixando as calças. Falei, enfermeira, que é isso? As bolas desse tamanho. Eu falei, senhor do céu, o que eu vou fazer, Papai Noel? Me dá alguma coisa. Eu preciso fazer a última entrada e depois eu vou no pronto-socorro. Cara, foda. Fiz a última entrada já. Respirando, meu, doendo demais. A barriga não parava de, não sei lá o que tinha. Parece que as bolas subiam e descia, cara. Nossa, que horror. De Papai Noel. E isso em 2020. Eu falei, cara. Aí eu fui no pronto-socorro. Mano, a pior coisa, por isso que assim, uma das coisas que eu peço a Deus, 2 coisas assim, me dê um carro com ar-condicionado e automático. Porque na hora que eu tava fazendo o shopping de São Bernardo, eu tinha que pegar a Anchieta e na hora pra passar marcha, o pé da embreagem. Nossa. Cara, eu tinha um Fiesta 97, embreagem minha durinha, puta. Eu caí. Cheguei no hospital, o médico falou assim, então, o senhor tá com uma torção testicular e tá grave aí. Ah, é aquela quando. As Nossa, bolas já ouvi giram. falar já disso aí. Foi por isso que eu falei, essa menina Puta que me passou o Covid. pariu, Desgraçada essa velho. criança. E como que distorce isso? É só rodar pro outro lado, né? Homens, tampa os ouvidos. Nossa, Vem, só você ter falado já. aí eu deitei na cama. Aí eu falei assim, senhor, infelizmente a gente não vai poder sedar o corpo todo. É local, mas é muito pouco, assim, não vai pegar, porque como ela ficou muito inchada, então o sangue coagulou muito. Ela ficou roxa, realmente. Então, o que aconteceu? Uma enfermeira pegou e me amarrou aqui, e a outra me amarrou aqui. Que isso? Tipo exorcismo? Cara, surreal. Nossa. Detalhe, tipo, eu tava com fome e eu não tinha defecado. Nossa. É Quando tudo pra viu, dar. quando vi, aí ele veio com agulha desse tamanho, cara. Nossa. Porque ele injeta, os médicos, os enfermeiros podem me dizer melhor isso. Ele injeta o líquido para reduzir o inchaço no local. Mas não deu tempo nem de me debater, eu desmaiei.
Que- Mas De dor. dor. De dor. Eu só me lembro de ter acordado todo cagado. Caralho, Aí velho. passou, acho que de uma hora eu acordei, falei, o senhor tá bem? Aí eu falei, tô, mas tô sujo, né? Eu falei, não, o senhor tá bem pra ir embora? Quer que chame alguém? Eu falei, acho que dá pra ir embora. Não deu nada. Da porta do hospital, eu deixei o carro no hospital, chamei um Uber. E, cara, surreal, Mas aí assim. eles Não, aí distorceram. eu não vi o que faz. Depois que eu fui ver, ele jeta, a bola desiste, aí eles vêm colocando no lugar. Caralho, eu já vi, não sei quem me falou, eu já vi Cara, umas 2 vezes um caso e pra desse aí. trabalhar no dia seguinte, que eu tinha que fazer mais as entradas? Só que a sorte do dia seguinte era no outro shopping, aí eu ficava sentado num trenó, eu só ficava assim, sentado. Eu falei, graças a Deus, se fosse andar, as bolas iam Nossa. cair no chão. Aí, vai, pega minhas bolinhas lá, pelo amor de Deus. Cara, ia ser surreal. E, enfim, esse ato todo. Chegou no dia 27, já tinha acabado o Natal. Fui pra feira, mas cheguei num cansaço da feira, surreal. Aí eu tenho 13 degraus. É degraus ou degraus? Eu sempre falo. Eu Que é? O nunca que é, sei. queridão? Você quer mais um? É, Ele foi. pesquisa aí. Papai Gogli. É, enfim, meu, eu sempre tento falar certo e eu me confundo. Degraus, Enfim, degraus. fui Igual é subindo as chapéu. escadas. Chapéu ou chapéus? É, putz. Chapéus ou chapéus? É Pels, é Pels. É Pels, é Pels, é Pels. Aí eu fui subindo as escadas, Aham. 13 coisinhas de escadas, Posso. por favor. Bom, a gramática brasileira não permite o uso da palavra degraus, tornando degraus a única alternativa possível de aplicação. Achei errado. Essa é mais gostoso, falar degraus. É, sim. Tem palavras na língua portuguesa que fica mais gostoso falar errado. É. Troféu ou troféus? Ah, então, ó, troféu. Troféus ou Ó, troféus? troféus. Troféus. Não sou francês, troféus. Cara, e aí chegou o dia 27, cheguei muito cansado, subi os degraus das escadas. Quando eu cheguei no último, deu uma moleza no joelho. Eu só me lembro de cair de frente, assim. Aí minha mãe assustada, minha mãe senhora, chamou a vizinha e chamou a ambulância. Aí eu fui acordado na ambulância, assim, com oxigênio. Aí me levaram para um pronto-socorro, fiz o teste, testou positivo. Só que assim, o médico falou assim, ó, você tá positivo, mas provavelmente você já tá na fase final de transmissão, então você não tá contagioso. Que me aliviou muito, porque eu fiz a noite de Natal, fui nas casas da noite de Natal. E moro com minha mãe idosa, hipertensa, diabética, caralho, a quatro. Eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, a gente tá vendo uma anomalia no seu pulmão que parece que ele não se curou. A gente vai precisar internar você um pouco, tudo bem? Eu falei, tá. Tipo, eu saio antes do ano novo. Só que aí o pulmão, de total de, 85%, ele foi regredindo a capacidade dele, que é o ponto que eu precisei ser entubado. E aí eu fui Caramba. transferido do hospital do Mandaki para o hospital da Brasilândia, o novo hospital. E o mais punk de tudo isso, assim, me lembro de todo o movimento, porque, tipo, acho que, sei lá, que sedação não pegou bem em mim e tal. Eu me lembro da ambulância e tal, eu cheguei. O que eu me lembro que eu tava na UTI e tinha mais 6 leitos, assim. Eu me lembro que tinha duas senhoras, um jovem e um senhor do meu lado. Isso no dia 27. E aí, o som que eu me lembro da UTI, cara, acho que é o som que. A gente tá falando de traumas lá fora. Não é o som do tu, não é o som de nada. É o som do zzz, do zíper. Qual o único momento que você usa o zíper dentro da UTI, cara? Sim. E aí eu via lá o zíper, e daqui a pouco uma correria. Não, o zíper. Aí, antes do zíper, coloca no plástico bolha. E aí coloca rápido no zíper e sai a marca. Aí foi saindo a senhorinha. Aí foi saindo aqui. Aí foi saindo o senhor do meu lado. No dia 31 de dezembro, não lembro mais ou menos o horário, a gente não tem noção, mas acho que por volta de umas 10, 10 e meia da noite, estava eu e um menino jovem, 14 anos do meu lado. Nossa. Falei, se for por um critério de idade, eu sou o próximo. Acho que nem vejo passar o ano novo, já tava mal. Cara, eu escutei os fogos do ano novo. Eu tava meio assim. Aí eu cochilava, acordava. Daqui a pouco eu só vejo a correria e o zíper. Nossa, era um menino. Cara, acho que aonde a vida pode nos levar, sabe assim? Sim. Porque o menino de 14 anos se foi pela Covid, cara. E eu reclamando que levei uma cabeçada nas bolas, sabe? Aí eu, do nada, assim, fui ficando com os dias, minha família preocupada, não,
não existia um método de comunicação, se privava-se de tudo, porque eu tava num TI. E aí, do nada, no dia 5 eu acordei sozinho, e aí já me desentubaram, eu consegui respirar. Tava assim. Então, eu vivi o ano de 2021 todinho numa fisioterapia para restaurar meu pulmão. Falei, pô, preciso tocar, preciso voltar. Só que isso eu me lembrava de uma coisa. O que me move? O que eu quero? Aí, sabe o que me veio? Um ayahuasca. Lembra que tem Cristo do seu lado? Lembra que tem Krishna? Deixa os dois trabalhar pacificamente no seu coração. Fica calma. Controla a sua ansiedade e vai viver. Tá difícil agora? Tá difícil de respirar, mas você consegue. Você não precisa correr para fazer o número, faz andando. Você não precisa tocar, força a plateia a bater palma. 2021 foi um ano de reconstrução e foi onde eu me descobri um melhor palhaço. Foi um ano que artisticamente muito produzi como palhaço, porque eu fui usar a calma, a paciência. E aí, quando voltou a oportunidade de fazer o musical no final do ano, tava com dificuldade. Tinha que dançar, tinha que cantar, tinha que fazer tudo. Mas eu fiz com tanta dignidade, com tanto amor, com tanto apreço, porque é o que me move. Fazer você feliz, fazer o público feliz é o que me move. Então eu falo assim, eu não posso me fraquejar agora. Eu venci, sabe assim? Tomei as vacinas, me cuidei, pulmão tá se regenerando. Ah, sexo, a libido, pô, tudo bem. Pô, se tá sem libido, tem Tem, mão e língua pra quê, né? tem o Tadala também, né? E depois que voltou, aí, Vixe, Maria, hein? agora tem o tal do Cialis que diz que é bom, hein? Isso aí, ô, Cialis, me ajuda aí. Mas Patrocina é, nós. então, Aqueles. mas é isso. E aí, depois foi voltando, porque aí depois foi voltando o pulmão, foi se regenerando. E tipo, hoje eu tenho 95% do pulmão, consigo fazer tudo que eu fazia antigamente, mais gordo, mas assim, muito mais feliz. Não tenho todas as minhas realizações, mas tudo que eu realizo, me sinto bem, me sinto satisfeito, sabe assim? Sim. Eu sempre vou trabalhar com essa finalidade no meu coração de missão de vida. Se você tá feliz, eu vou ficar feliz. E se eu Sim. te fiz feliz, eu vou ficar ainda muito mais feliz, sabe? Sim. É minha missão, é o porquê eu escolhi ser palhaço. É o porquê quando eu era um diabo bom lá na igreja, as pessoas não estavam com medo, elas estavam felizes porque viam um artista nascendo. Na ayahuasca foi onde você descobriu isso? Acho que foi que potencializou. Potencializou, né? Foi que talvez todo mundo falava e não acreditava. E aí foi que eu acreditei. Foi, pô, agora eu acredito. Agora eu Sim. acredito. Porque tem isso, né? Tanto no ayahuasca, podia ser como que é? Ou qualquer outro tipo de gatilho que podia ter me dado. Podia ser um pastor que me falasse isso, um padre, um ancião, um pajé, alguma coisa. Alguém poderia me falar isso. Mas precisou eu passar por esse ritual para entender que isso me potencializou e me deixou muito melhor. Legal. O lance, você falou que fazia uns trabalhos também em hospitais, né? Sim, ainda realizo. Ele veio depois disso da Covid ou você já veio Isso, aí lá vem um depois, vem um depois? depois. Como que é esse Aí, trabalho aí? Você falou que é isso, bem é um momento, acho que bonito, né? até. Hoje é uma missão que eu levo, que talvez de gratidão mesmo, assim. Que depois de ter passado essa experiência de quase morte, depois de prestar Cirque du Soleil, de apresentar no Teatro Municipal, depois de fazer uma caralhada de coisas, eu precisava entregar o que eu tenho de melhor, que é a minha arte. Só que de entregar pra gente que mais precisa, pô, graças a Deus a gente estão bem. Mas você sabe que tem crianças que vai amanhecer amanhã e não vai ver o sol. Porque ele tem que se privar de luz, porque a luz vai fazer mal a ele, de luz natural. Sabe assim? Sim. E aí, como eu posso, eu, como palhaço, acessar essa arte? Eu já fiz a formação dos Doutores da Alegria, que é uma melhor escola de palhaço para isso. Você entendeu? Os Doutores da Alegria, a formação, ele não vai trabalhar com o palhaço pro hospital, é o palhaço para a vida. Então, é um palhaço que você pode ser um palhaço de circo, no teatro, palhaço no cinema, na publicidade, é o palhaço para a vida. Tem um enfoque, uma das matérias tem um hospital, só que, tipo, não me atingia. Eu falei, hospital, porque o hospital é aquilo, você tem que se reduzir. Eu sou um cara expansivo, eu sou do picadeiro, sou tipo, dá risada, desgraça, sabe assim? Uhum. E no hospital não, é menor. Pô, tem que ter uns aparelhos, tudo. E como você se entende como ser humano para fazer essa missão? E aí eu recebi o convite de uma ONG chamada Esparatrapo, onde eu tô até hoje. Depois, quem quiser seguir, conhecer o nosso trabalho ali, Sim. Esparatrapo, onde potencializou isso. Porque, tipo, me permitiu ser quem eu sou, o Fusca, dentro do hospital. E é isso, assim, tipo,
com todos os devidos cuidados, né? Porque o hospital, ele não é um ambiente agradável, ele não é um Não, ambiente para fazer realmente arte. Então, talvez ele seja um ambiente totalmente oposto à arte até. Talvez pior que o hospital, talvez uma cadeia seria. E aí, e como que você pode desenvolver isso? Porque você não tem o espaço de um show de 30 minutos. Às vezes você tem 30 segundos, 2 minutos, é pouquíssimo tempo para fazer uma família sorrir, né? Hoje atuamos no GRAAC, na ACD e no Hospital Darcy Vargas. E o GRAAC em si, só que só tem criança com câncer, só criança. Uhum. Cara, e trabalhar com com crianças na linha tênue entre a vida e a morte é muito punk. É muito punk. Só que aí, assim, eu faço análise, né? Aí a psicóloga tava falando pra mim que, tipo, você só faz isso muito fácil porque não é um querido seu que tá morrendo. Realmente. Realmente é. Mas aí eu comecei a entender que, tipo, não é. A criança tem que ficar feliz pro meu trabalho. Por isso que a gente sempre trabalha em dupla, né? Talvez eu seja um palhaço que tem que ajudar os pais. Porque tão doente quanto as crianças, os pais ficam muito pior. É um pai que trabalha à noite e tem que passar o dia com a criança sem descansar. É uma mãe que fica o tempo todo lá, não. tem 3 filhos, mas tem que dar atenção para aquele filho. O pai também, ele não. Acho que nessa situação ele também não. Acho que ele só tá ali, né? Ele não tem um. E fica tão doente quanto a criança, até É. mais. Até mais. Que ela trabalha, mas ela trabalha É, no automático, né? eu Ela. tenho uma situação que aconteceu no Hospital Darcy Vargas, lá no Morumbi, que, tipo, a criança tava no estado bem, tá se cuidando, e aí você viu que o cara tava fedendo, cara. Porque o cara tinha medo de sair um trauma de não tomar banho, não lavar o pé, tal, esse lance. O cara tá meio que já 3 dias sem tomar banho. E aí, tanto que a diretora do hospital falou, tenta conversar ele e tal, tomar o banho, falar da importância e tal, até pra questão da saúde da criança. Mas você falou normal ou você falou atuando? Aí eu falei, ô pai! Eu fui porque aí o palhaço, ele tem essa licença poética de acessar qualquer coisa. Então eu falei, é o seguinte, vamos ali tomar uma asinha comigo? É como? Ah, vamos. Ó, eu tenho cachaça, eu tenho sinar, eu tenho um banho. Tipo, mas peraí, não pode sair. Vamos brincar. Eu puxei o pai no corredor, com a licença poética da máscara, eu falei, pai, é o seguinte, você tá vendo, né, a criança e tal, você vê que ela tá melhorando pra caramba, né? Só que você não tá bem, você não tá feliz. E a gente tá vendo que você precisa se cuidar, você é um homem bonito, cara. Você é um cara prendado. Isso tudo longe da... Enquanto por isso que minha parceira tava com a criança, eu fiquei com o pai. Sim. Eu falei, ó, daqui uns dias ele vai ter alta. Você vai estar preparado para receber ele do jeito que você tá? Com essa barba, com esse cheiro? Ah, mas ele não tô com medo disso aí. Eu falei, cara, o hospital tá aqui para te ajudar. A gente tá aqui para te ajudar. E aí ele falou, tá, eu não tenho roupa. Aí eu fui lá no setor do hospital, falei, aqui, ó, uma calça lindona para você. Porque o hospital da Vargas, ele é público, né? Uhum. Então, tem uma calça lindona. Aí o médico deu uma camisa para ele. Olha, vê se serve. Ah, serviu, pô. Vai lá rapidão, toma um banhozinho, rapidão. A gente cuida dele aqui. Você vê, não vai acontecer nada. Foi, toma um banho de gato, 3 minutos, mas tomou. Bom, então chega. Então, das nossas condições de trabalho dos palhaços no hospital é trabalhar isso, assim, alegrar a criança, porque a gente acredita que rir é o melhor remédio. Isso é comprovado, cientificamente comprovado. E sim, os pais também precisam de um cuidado, tanto psicológico Sim. quanto físico até. Sabe assim, a mulher que deixa de se cuidar, de perde sua vaidade, um homem que não toma banho porque, tipo, tá preocupado se o filho vai morrer. Não, não vai morrer, está no hospital para ser cuidado, sabe assim? E é isso. Óbvio, é triste. Porque assim, dentro do trabalho, a gente já teve casos de chegar no hospital, aí tá lá, a gente tem uns quartos que às vezes tem paciente que fica 1 mês, 2 meses internado, e aí a gente chega no quarto, cadê o fulano de tal? A enfermeira não responde, aí a gente entende. A gente coça a cabeça, respira fundo, e vamos pro outro quarto. E aí, tudo bem? A gente pode entrar? Escuta, aqui que pediram uma pizza de 4 queijos. Você tem que olhar, cuidado. Essas piadas com comida no hospital é muito horrível, né? Porque tem que estar em jejum, é foda. Mas se não tá, né? Tem a identificação. Mas a gente brinca.
E aí o jogo segue, aquele quarto virou um passado, infelizmente virou uma estrelinha. E tá Sim. lá, Um sabe anjinho, assim? né, que subiu. É. E como é que você faz pra, assim, pra lidar com isso, né? Porque eu acho que depois, quando você bota a cabeça no travesseiro, né, você pensa, poxa, é uma criança, É né? nessas horas que eu queria aprender a fumar. Essa hora que eu queria aprender a ser um bom alcoólatra. Eu tenho experiência de amigos que trabalham nos doutores, que trabalham em outras ONGs e hospitais no Brasil, que quando eu termino, eu preciso ir pro bar tomar umas duasinhas, porque é foda, cara. E é foda, e é difícil, assim. Porra, você vai num setor de uma internação e você sente cheiro de queimada, tá queimando o fio. Quando é uma criança que se queimou, bicho, é um cheiro horrível, cara, de queimado. Uhum. Sabe assim? Aí você tá lá brincando com a criança, não é aparentemente normal, e me chegou uma criança com um rasgo daqui até aqui de uma cirurgia cerebral. E cheguei. Sabe assim? Então, como que a gente tipo, tem que ter um sangue frio, usar o artifício poético do palhaço para acessar, tipo, às vezes a criança tem uma paralisia, então, tipo, ela tem dificuldade de enxergar desse lado, então eu vou fazer tudo desse lado aqui, todo no contexto desse lado. Ela tem dificuldade na fala, então vamos partir pro lúdico. Aí, tipo, a minha parceira, ela tem facilidade de fazer origamis. Então, ela Sim. pediu, ela faz pássaro, faz barquinho, faz avião, e vai brincando com a criança nesse objeto de acessar. E aí Sim. a parte da idiotice, escatologia vai comigo. Então, solto o Uhum. pum, fico brincando de pum, fico fazendo essas coisas. O que talvez uma das experiências minhas de como palhaço, que me deixou, talvez, entre aspas, com sangue frio, foi quando eu conheci o palhaço, ele acessou a guerra. Tem uma ONG que trabalha junto com os Médicos Sem Fronteira, que são os Palhaços Sem Fronteira. E aí caiu um dia de um homem, depois quem puder estudar ele, Tortel Potrona, um palhaço espanhol, ele é meio que diretor disso, e ele fez uma seletiva aqui no Brasil, falou, vem cá, me conheceu, fiz a oficina dele, chamou eu, chamou outros brothers, uma amiga também, falou, vamos, você quer conhecer a nossa missão tal? Você tem passaporte? Falou, tenho. É o seguinte, vou levar você para conhecer. Aí eu fiz um treinamento na Espanha, de uma semana, foi o seguinte, quem conhece um pouco da geografia sabe que tem os meridianos, né? A Uhum. linha do Equador. Então, eu falo assim, a gente estuda, divide o mundo em janelinhas. E aí, então, nós vamos para essa janelinha, 10 por 40. Então, você conta a partir do meridiano de Greenwich 10 e da linha do Equador 40, que é a linha da faixa de Gaza. E aí, até como com essa guerra aí. E era muito pior. Hoje em dia, assim, claro, tá terrível, mas lá não podia se passar nada, ainda mais palhaço, ainda mais ocidental. Chegamos, né, lá, a gente desembarcou no Golfo Pérsico, e aí, tipo, a gente pensou assim, pô, eu falei, eu não quero fazer isso, eu não falo inglês, meu espanhol é terrível, o que eu vou fazer para essas crianças, o que eu vou fazer para essa gente? E dentro disso, eu tinha duas médicas e uma enfermeira. A enfermeira, a maldita, levou uma bíblia. Porra, pra aquela região onde, tipo, Nossa. tudo é extremista. E aí a gente pegou um carro, viajamos 6 horas e chegou na fronteira pra gente chegar na aldeia. Aí parou pela milícia de lá, falou, desce todo mundo do carro. Aí ela desceu primeiro, ela já foi pedindo se despedindo da gente. Aí ela mostrou a mala dela assim, tinha a Bíblia em cima. Levar ela era presa, tem paradeiro dela até hoje. Obviamente, né, a gente já sabe o que deve ter acontecido. Porém, eles precisavam olhar a mala dos palhaços. E aí, como é que foi? Ai, cara, palhaço. Ah, o cozinho na mão. Aí eles falam assim, deixa tudo de fácil acesso, que se eles precisarem revistar, eles revistam e esclarece tudo. Eles sabiam que a gente ia lá, mas quem ia lá? O porquê ia lá? E a gente chegou, eles abriram as malas, pra você ter ideia, não podia ter zíper, então tinha que ser malas aquela de abre e fecha. Aí eu tava com a minha mala. Quando eles abriram meio que ao contrário, a primeira coisa que caiu foi o meu sapato. Eles olharam um pro outro. Aí, eles cochichando, eu falei, fudeu. Acho que 10 Mas, 10 tiros na cabeça e é o mínimo. mas por que o sapato? O Porque sapato de o palhaço. sapato de palhaço, Ah, tá. caiu assim. Grandão, com. Ah, Grandão. sim. Eu falei,
Cara, acho que é das coisas mais poéticas sendo palhaço, até eu explico por quê. Aí caiu o sapato, aí falou, meu Deus, agora. Aí o meu colega falou, como assim você não prendeu ele bem? Você tem que amarrar bonitinho, só que soltou, sei lá o que aconteceu. Aí caiu, aí eles olharam, eu fui o primeiro. Eu falei, tá, se dos outros também, do meu colega levou tênis normal, tal, porque ele é mais acróbata, ele salta, ele é mais ginasta. E aí ele falou, não. Aí eles falaram assim, vai. Aí entramos sem a enfermeira, então só foi as duas médicas. Chegamos no vilarejo, era um cômodo um pouquinho maior que isso, com 76 crianças desnutridas, todas, você vê desnutrição, assim, muito magras. Mas, pô, já sabendo que a gente ia chegar lá, a princípio pela comida, que é o tal da ração humana, né? Que até foi tentado empregar. Eram os biscoitinhos mesmo, assim, feito com proteína, com um pouquinho de açúcar, carboidrato, que era um pacotinho para cada um. É o que a gente podia levar. Não podia levar mais nada, né? E aí, enquanto a médica dava uma para a criança, ela atendia uma, e aí assim, a gente não se maquiamos só dentro dessa casa. De repente a gente começou a se maquiar, não podia ser maquiagem forte, então um olhinho, um risquinho de lápis. Daqui a pouco a gente escuta pô, pô. As crianças, 76 crianças, no alto da sua fraqueza, no alto da sua desnutrição, de vez de elas se assustar, elas começaram. Eu não sei dizer o idioma, mas. Na, 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 na. Começaram a bater palma e cantar parabéns bem alto. Para que nós, palhaços, não se assustassem com os barulhos das bombas lá fora e dos corpos que estavam surgindo e não deixasse de fazer o show para eles. Pô. O palhaço, ele acessa isso. E quando a gente fez 3 números, eu fiz um número com tropé, com um kazoo, que é um instrumento pequenininho de sopro, acho que você deve ter visto, né? Sei. O que você produz. Aí eu cantava pá, e tá, era só isso. Meu amigo fez uma performance que ele faz, já chama de cascata cômica, que ele senta na cadeira, cai, sobe na mesa, cai. E aí a gente fez uma acrobacia. Acabou no show. Foi isso, deu 10 minutos. A gente ainda com o coração, ai meu Deus, o que tá acontecendo lá fora? A primeira coisa que a gente abriu a porta e saiu, que tinha que se fechar, que aí depois que o soldado falou, pode vir. Que aí foram os soldados da ONU, o cheiro de fumaça e morte. Só que as crianças, ficou abraçado na gente. E eu falei, meu Deus, a gente precisa ir, porque a gente tinha 4 horas certinha para sair do país. Na época da Palestina. Era tudo mesmo minimamente calculado o tempo, Porque né? você não pode. A gente só ia fazer a missão de para a médica atender, porque aí ela fez o relatório de todas as crianças, que aí havia outra, já que só com os soldados, que aí ia dar a medicação necessária para cada criança, né? Uf, pode falar. E é isso. Aí a gente saiu, entramos no carro correndo. Eu fiquei uns 3 dias sem falar, catatônico. O meu colega, ele só foi falar depois de um mês. Não falava. E foi assim, a gente entregou, fizemos um trabalho. Acho que a gente ganhou em dinheiro ali, se eu não me engano, 70 euros. Só que a gente não queria pegar em nada, assim. Tipo, não é justo, cara. Sim. Eu ganhar dinheiro sabendo que 76 crianças não pode amanhecer amanhã. E aí eu acho que talvez foi isso que me faz assim, poxa, olha que eu vivi, cara. Sabe assim? Uma cabeçada nas bolas, a Covid, sabe? E aí me reestruturei, preciso entregar mais, assim. E aí a arte, o palhaço, me fez chegar nisso. Consecutivamente, o Papai Noel. Que aí vem uma outra história disso. Vocês vão entender que a minha vida é isso, assim, Aham. tem uma tragédiazinha, mas que me ensina a ser um ser humano muito melhor. Tira uma dúvida, Fusca. Quando você chegou lá em Gaza, você falou que foi revistado. Quem que te revistou ali? Cara, Eram foi. soldados do Não quê? foi bem soldados porque eles não tinham fardas. É uma milícia, Uma né? Então, milícia que porque são atua, vilarejos que não têm o que, seu agrupamento policial ou soldados, são que milícias. atua ali na Palestina, por Isso. exemplo. É E uma aí, pergunta um pouco política, depois pode até tirar se quiser, pode editar isso, mas como você foi lá, você viu e você sentiu. A gente vê que aqui no Brasil a gente tem pessoas que defendem uma certa parte dessas facções que sim. estão lá, não vou nem falar o nome. Você que viu lá e sentiu na pele,
você acha que é Israel que faz essa maldade com essa pessoa, com essa galera, ou é a própria facção que atua e que faz isso com essas crianças, essas Nós pessoas? estamos falando de 2022. A transformação geopolítica do mundo mudou muito, muito mesmo. Nós damos por visto que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, por exemplo, assim. Para Sim, aqueles que quer expandir, para aqueles que quer a Ucrânia de novo, já foi deles, sim, mas eles querem de novo. E há aí entra todo um conceito, além da política, uma questão religiosa muito forte. E dentro do conceito da história do cristianismo, Jesus sim teve grande passagem pela Palestina. E é inadmissível Israel entender que Palestina não é de Israel. sim. Então, pô, tá, Jesus tem Jerusalém, tá, o Monte Sinai, Nazaré, tal, Belém, mas Jesus viveu muita parte dessa Palestina. Sim. Quando há um relato que Jesus passou 40 dias no deserto, foi na Palestina. Só que é inadmissível, porra, mas não é nossa a Palestina. E não é, porque um povo conquistou seu direito, a sua independência, Sim. né? E é óbvio, Mas quem oprime? Minha pergunta é quem oprime essas pessoas? São É. essas facções ou é Israel? Eu tô te são, perguntando porque você foi lá, tá ligado? em 2022 era facção. Hoje eu acredito que seja uma guerra política e religiosa, então eu acho que, vamos dizer que Israel. É óbvio que é que nem a Palestina eu vejo muito como se fosse uma Coreia do Norte, tipo, é um país fechado que não tem muito acesso, Uhum. sabe assim? Então é óbvio que quando eu falo, morreu 76 pessoas, ou 76, vai, milhares de pessoas. Pode ser que a própria milícia vai ter sacrificado aquele povo. Uhum. Mas quando, e pelo a gente conhece pela amizade no mundo, vê que o Israel é um estado muito opressor, Sim. né? É um estado muito grande, é um estado geometricamente pequeno, mas ele tem muito grande, ele tem um acervo muito Sim, grande, sabe? acho que uma das maiores tecnologias do E eles, planeta, e né? eles mobilizam muita força para isso. Sim. Então, se pobre do Brasil, se quiser mandar uma guerra contra Israel, além de ser Israel, terra santa e muita gente protege, Israel tem muito mais poder de fogo. Sim. Imagina então a Palestina, que é um país muito pobre. Sim. E fechado, né? Então tem isso assim, Eu que entendi. é a discussão das guerras do mundo assim. Sim. Queria eu conhecer mais de guerra para explanar mais sobre mais, mas o que eu posso dizer assim, é um povo muito sofrido. Sim. Muito sofrido, assim. São expectativa de vida de 30, Na Palestina, 33. você tá falando, né? Isso. Isso. 30, 33, máximo 40 anos. Tipo, não tem expectativa de vida. É complicado, né? Hoje, 40 anos, a gente tá. Ô, tô meninão, mas Sim. eles estão no final da vida, cara. Triste, né, Então cara? é isso, assim. Ainda ter isso no mundo, né? Muito triste, né? Não é? E aí a gente analisando bem, pensando bem. Se a gente parar realmente pra pensar nisso, a gente fica endoidece. Tipo, pô, Sim. a gente não come, bebe, dorme nem fode, sabe? Sim. Ah, imagina, você, né? Você foi lá e viu de perto, assim, Então, essa é a o cara que foi com você ficou um mês sem falar, um né? mês sem conversar, porque, tipo, trava, a gente tava psicológico, tal, o som das bombas é terrível, a gente, pode-se dizer que é muito similar a uma bomba de Ano Novo, mas é a bomba da morte, cara, não é uma bomba de celebração, sabe? É que você ouve o barulho, você sabe que alguém. E Algumas vidas foram. óbvio, até hoje, tipo, ver uma Aquele bomba falou, barulho levou algumas vidas junto, né? pô, É e o muito cheiro maluco que isso, né? sobe, o cheiro da pólvora misturado com o cheiro de morte, assim, sabe assim? Sim. Tipo, de carne queimada, né? De... Cara, então, eu não sei qual é o cheiro da morte. Tipo, eu não sei assimilar. É uma coisa com o cheiro do éter do hospital, com o cheiro de queimado, com o cheiro da pólvora. Eu sei que não é um cheiro que você não vê vida, sabe assim? E você andar. E outra, mas que eu tenho que andar correndo assim, tipo, se protegendo. E não ia acontecer nada, mas assim. É porque você fica em choque. No Você ouve avião, de cara, foi barulho. terrível. Ligou, e era aquele de hélice pra sair de lá, pra chegar acho que a gente foi dali, foi até Tel Aviv, aí entrou por Israel, e aí, tipo, um barulhão, e a gente meio assim, tipo. Caralho, você foi corajoso, hein? Então, mas é porque Muito. eu precisava me entender como homem, aonde eu poderia chegar. Você sentiu no coração de ir lá também, né? Então. Aí quando bate no E aí, coração é quando foda. o Tortel, né, o palhaço, o chefe, veio conferir com a gente e falou assim: precisava ser vocês nisso, porque a gente não teria muita coragem. Eu falei, mas porra, numa dessa. E foi a primeira e a única missão que eu fiz. E hoje, os Palhaços Sem Fronteira tem uma vertente no Brasil,
E aí, uma das grandes missões que eles tiveram agora foi em El Salvador. Tá um caos, tipo, perto da gente aqui, ó. América Uhum. Central, tá um caos, assim. E agora eles estão partindo pra uma missão na Venezuela, cara. Aí você saiu, você não faz mais parte. Não, você tá Foi- louco. Não, você é louco, Não, assim. mas ali se um Pô. hospital já é pesado Então, pra aí, você, talvez esse assim, aí depois esse disso que rolê aí quando eu deve entrei no ser- esparatrapo, aí eu entendi, pô, tá, eu já passei por isso aqui é filé pra mim, sabe assim? Sim. Por mais que eu esteja numa linha tênue entre a vida e a morte o tempo todo de uma criança, né? Uhum. E tá, cá estamos. Sim. Eu falo assim porque meu, eu sou um cara que eu sou muito, tenho muita empatia, sabe? Eu me Aham. coloco muito no lugar das pessoas. Então, eu não sei até você ou outras pessoas que trabalham assim como palhaço nessa área, mas, pô, de você ver uma criança, pô, eu já me colocaria no lugar da criança, me colocaria no lugar do pai da criança, já me colocaria, e seria muito difícil pra trabalhar. Acho que deve ter uma. Você chega a fazer terapia pra fazer isso? Até hoje, não tem como. Porque é muito pesado Ah, quando eu você, chego, né? Claudinha, bora conversar. Já. E ela me deu um canal aberto que já estamos aí já há 10 anos. Tem que ser constante, porque é muita loucura, cara. Porque por ser palhaço, eu me dou muito, e aí eu vou dizer já em grandes shows, que às vezes assim, quem você tá aplaudindo? É a mim ou o palhaço? E eu tenho que entender que sou eu, cara, sou eu. Atrás da máscara, que a gente chama o nariz de máscara, a figura pensante que tá ali É é, você que tá dando a vida é pro palhaço, eu, né? entendeu? E aí bate essa neurastenia, tipo, correndo atrás do próprio rabo. Eu falei, pô, que é isso? Tô surtando. Mas não, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui e é eu que estou potencializando esse riso para você. Mais os traumas que podem vir com consequências do trabalho, assim. Óbvio, nós estamos falando de um homem gordo. Numa sociedade como hoje, onde o padrão estético é muito bem falado, é muito difícil. Nós estamos falando de um homem barbado, com barba grande. Não é porque eu sou Papai Noel, eu tenho que ter barba, não. Mas eu, como eu falei pra você em outra hora, talvez no Brasil, em circo, não tem palhaço de barba. No circo. Pode ter em evento, pode ter, mas em circo, palhaço de barba não tem. Ah, mas tem a mulher, né? A mulher barbada. Ele é cretino, né? É, pra caramba. É muito cretino. Olha, eu vou pegar essa bateria, tá vendo? E, então não tem. Então aí eu tive que vencer essas etapas também imposta pela sociedade, que é muito punk, cara. Quando você pega assim, tipo, um homem gordo, eu sou um gordo, mas eu sou ágil, hein? Se precisar que eu corro, se quer que dance, dance. E aí, eu sou palhaço também. Mas assim, eu sou um palhaço diferente, porque eu tenho barba. Aí, caramba, tipo. Aí vem toda a descrença social. Quem tem barba é suja. Quem tem barba é sujo. Quem tem barba é marginal. Quem tem barba. E não. E hoje a gente entende. Hoje, acho que todos os homens que estão nessa sala e grande parte da audiência tem a barba, porque a barba é a maquiagem natural do homem. Sim. Tem por mim. E eu acho que todos nós temos que concordar que a barba, umas bem feitas, outras mal feitas, mas é maquiagem natural. Eu não tenho, sou desprovido de barba, não nasce. Mas Não depois. nasce. Passa uns Pô, balmes aí. chame. Passar como chama aquele? Minoxidil? Minoxidil. Eu namorei uma menina muito tempo atrás que ela falou assim: Nossa, você fica tão bonito de barba, nunca mais tirei. Somos dois. Cara, como as mulheres Incrível, interferem na nossa vida. exatamente. Nunca mais tirei a Gente, barba. mulheres são foda na nossa vida. Quando eu tava. Meu, santo Tinder, obrigado, Tinder. Nossa, Tinder, eu te amo. Como eu conheci a menina, ela falou: Cara, eu vi umas fotos só sem barba. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ela falou assim: Você parece um pipi com orelhas. Entendi. Mas aí ela veio. Você ri que não é com você, né? Mas tira a barba pra você ver. dá Careca, um sem horrível. barba é um pipi com orelhas. Ele tá vendo, mostra aí, licença. Aí, ó, que bonito aí. Olha o pipizinho. É o pipi com. Meu, você parece um pipi com orelhas. Só que aí depois ela se redimiu, puxou ela pela barba, me deu um beijão. Eu falei, Então, aí eu falei, pô, barba me faz bem. E aí, até chegar esse estado da barba, hoje eu considero que ela tá na melhor fase, assim. Mas aí tem o cuidado. Aí foi um dos lances que a pandemia me ensinou, foi a ter estratégias, que acho que todos nós criamos alguma estratégia, até porque nós artistas chegamos até aqui por causa disso. Então eu falei, meu,
que eu tinha de legal na pandemia? A barba, a minha geladeira e o celular. Aí eu produzi um quadro chamado Histórias e Brincadeiras de Geladeira. Então, eu abri a geladeira, eu tava me barbeando. Ah, não, vou me barbear não, porque tá de pandemia, de estúdio de palhaço. Aham. E aí, gastava a conta de luz nisso, que era uma bosta. Que era tudo com a geladeira. Eu colocava o celular na geladeira e produzia isso. Aí eu joguei assim, aí no final eu falei, gente, ó, vocês gostaram da história e tal. Começou coisa de 3, 4 minutos, e depois aí artistas era convidado, aí eu meio que fazia as edições toscas no InShot. Colocava, você faz um malabares aí na sua casa tal, como fosse um quadro do programa Histórias e Brincadeira de Geladeira. Aí virou um meio que programinha e Legal. tal. Aí virou uma coisa de 25 minutos, onde as pessoas começaram a remunerar. Nisso, de tanto falar de barba, aí eu tinha dia que eu fui chegar com a barba toda cheia de espuma. Ai, gente, desculpa, eu tava querendo me barbear, mas tava do programa e tal. Aí uma empresa chamada até, quero já falar, citar eles aqui na live, Claro, que é a fica à Senhor vontade. Barba Cosméticos, que é uma empresa que tá num processo crescente, onde tem um balme maravilhoso que ajudou a cuidar, hidratar minha barba, óleo, shampoo. Falou, ó, a gente não tem dinheiro, mas a gente quer ajudar você. A gente precisa ter uma barba legal, de potencial, a gente ajuda você. A gente manda os produtos, você divulga a gente no seu canal. E aí foi legal. Ah, eu vi no vídeo. Você tira a geladeira, assim, um Isso. tônico, assim. Ah, É e aí eu tônico? Não tiro. sei se é um... Aí tiro. Não sei se é tônico o nome, né? Mas é um Aí eu liquidão. tirava um donuts, aí Aham. tirava várias coisas, tentando, né? Aí tinha, tipo, a padaria da rua. Fala, ó, donuts da padaria da rua, tal. E ninguém na minha rua via, mas tudo bem, eles já davam 2 donuts e colocava lá no programa. Aí eu mostrava o programa, ó, tá foi pro ar, tal. E aí era isso. Era, tipo, rotacionando Aham. e criando estratégia. E aí, tipo, pô, para não passar a pandemia também, todo mundo sei, porque tem aluguel, água, luz, telefone. Então, até isso que eu ia te perguntar, né? Porque durante a pandemia, assim, antes de você ficar doente, assim, querendo não parou tudo, né? Então, Gente, como é que você ia trabalhar com. Porque assim, é presencial, né? Palhaço é presencial. totalmente. E aí acho que todos nós precisamos. Acho que o podcast é um Sim. grande símbolo disso, que a gente precisa se inventar pelo vídeo, né? Sim. Não adianta você mexer na barba, no bigode, não vai Tô vendo crescer. esse cresce, tô puxando. Eu tenho que fazer isso aqui, é gostosinho, é terapêutico. Então a gente precisou trabalhar o vídeo, se entender pelo vídeo, assim, tipo, dentro do processo da palhaçaria, eu falei, eu me dou bem com o vídeo. Tipo, acho que eu fico legal, eu fico bonito no vídeo, ou consigo me explanar bem no vídeo. Então, vou tentar produzir e ver o que dá. Tipo, a monetização era muito pouca, era R$ 20 por vídeo, era um por semana, outra semana era 100, outra semana era 30, outra semana era 10. Mas, tipo, já era um diferencial. Era uma luz, era uma água, um aluguel, que já conseguia montar no final do mês. Nisso gerou também um programa que aí outros amigos foi se acoplando, e aí nós formamos a Rádio Chá de Geladeira. Que aí cada um fazia na sua casa. Eu até esqueci o nome da plataforma. StreamYard, alguma coisa assim. Que era uma plataforma bem assim, você podia fazer lives sem pagar nada, assim. Então Uhum. era bem precário, tal, cada um no seu notezinho na sua casa. E aí começava eu abrindo a geladeira, tinha um celular, que você podia abrir 2 câmeras por link, né? E aí eu tinha um celular e tinha a câmera do computador. E aí, seja bem-vindo à Rádio Chá de Geladeira, tal, com as atrações. Aí vamos ao horóscopo da palhaça Guilhermina. Aí a palhaça lá na casa dela faz um horóscopo cômico. Vamos à sessão de mimicoterapia com o palhaço tal. E aí foi desenvolvendo, tá? Foi bem interessante, que deu um subsídio pra gente passar raspando a pandemia sem sofrer, assim. Feliz, acima de tudo. Não mudando, né? Mas Fusca, me tirou uma dúvida que eu tenho pra caralho, assim, quando eu fiquei sabendo que você ia vir, eu falei, não, eu preciso perguntar. Existe alguma explicação técnica por que pessoas têm medo de palhaço? Existe. Porque, assim, pra mim, eu não tenho, eu nunca tive problema. Eu acho, mano, fofo pra cacete, assim, acho Aham. normal. Mas tem crianças, tem pessoas adultas que têm, a Lari Lari, né? mesmo, né? Tem da onde vem esse... Né? Porque o palhaço, ele traz, assim, a gente que é criança, né? Ou adultos também, Sim. aquela questão da felicidade, do Aham. sorriso, a parte boa, que é até o que te move Sim, é o a que fazer o que você faz, tá ligado? E para mim é meio estranho a pessoa ter medo. Qual que seria? Você falou que tem a explicação? Fala pra gente aí. Tem uns termos, né, Qual que que chama é de o... corofobia, né? Que é o medo de pessoas pintadas. Hum, Então, aí
teria que entender como esse medo chegou na pessoa. Porque o medo do palhaço é o medo do desconhecido. O palhaço é um ser desconhecido, que nós chamamos de interversão. Então eu tô lá de palhaço, você tá passeando, eu falo, você vai todo galã, assim, com essa camisa, vai namorar, né? Essa camisinha apertada, deixa eu ver. Mostrando os colotezinhos. Eu tô intervindo num dia, tipo, uma intervenção direta, mas ele é adulto. Isso pra criança tem que ter muito cuidado. Então, tipo, quando o palhaço, vamos dizer um adulto de 18 a 25, quantos anos tem a Lari, desculpa? Tem 35. 35 anos, até a idade dela. Quando o palhaço chegava antigamente, era, ai, tira a foto aí com o palhaço. Tipo, o cara já tá pintado, às vezes não era uma pintura legal, é uma coisa a se discutir também. Ai, tira a foto aí com o palhaço. E já jogava a criança no colo do palhaço. Calma, peraí. Tipo, não! Então, isso gera. São gatilhos de medo. Então são pequenos traumas. Pequenos então, traumas. que faz... Por exemplo, se isso pode acontecer com um palhaço, com um drag queen, ou com um mímico, qualquer pessoa que se pinta. Tipo, quantas crianças tiveram medo do Kiss, por exemplo? Eu tinha medo disso. Cara, não é muito louco? E é Sim. tipo, E hoje é uma das minhas bandas favoritas, né? não, É Kiss bizarro, né? Pois é, e aí é porque é o medo do desconhecido, né? Sim. Mas mesmo assim tem um estado daí. E aí, jogava assim. E a mídia ajudou muito. Ia Até falar comentar isso com os você também. filmes, né? Não sei, o famoso Pennywise, né? Então, Do do It, que é um filme do final dos anos 80, se eu não me engano, começo dos anos 90, né? Década de 80 pra 80, 90, né? 80 para 90. Final de 80, É, o original, né? é, que o depois original. fizeram os remakes e tal. Isso. Mas se eu não me engano, ele E muito que de nós do Brasil tivemos a influência dos primeiros palhaços que saíram do circo que fez televisão, que era o Piolim, que foi o Pururuca, tal, os palhaços que já era da mídia, só que assim, eram palhaços de circo, então tipo, as pessoas, as crianças estavam acostumadas a ver eles no circo. E aí veio um palhaço de estilo americano, alto pra cacete, tipo, cara, tipo, quase 2 metros de altura, um rosto pintado muito fortemente de branco, a boca vermelha, o nariz grande, um cabelo assim, e tipo, toda manhã aparecendo na sua televisão, que era o Bozo. Putz, como que você vai entender e explicar uma figura dessa pra criança, assim? E aí, antigamente, as maquiagens não eram tão sofisticadas como hoje. Era um branco estourado. Então, tipo, danificava não, tipo, as pessoas de edição de imagem tinham que trabalhar muito em cima porque era um brancão, porque queria que aquela imagem ficava marcada na cabeça das crianças. E ou a criança era muito forçada a assistir aquilo e as figuras do Bozo, e ele não era tão caricato assim, mas ele era, cara, muito expansivo. Causava um trauma, né? Porque aí não tinha uma explicação dos pais, só colocava lá, ou era um amor, tipo, de paixão. Só que aí são as crianças que são melhor explicadas sobre isso. O que eu quero dizer com isso? É uma educação. Então, é a mesma coisa se você tem barba, tipo, o homem de barba vai te pegar pra criança. Você está gerando um trauma, né? Sim. Então, todo um processo educacional que vem dos pais, dos familiares, dos tutores e de tudo, para que a criança saiba entender quem é aquela figura. Foi que nem eu falei pra você, quando eu era pequeno, assim, eu tinha medo de palhaço. Por quê? Porque aquela coisa, a Kombi dos palhaços que teve no começo É isso que eu ia falar agora, né? Que dos anos também 80, talvez, 90. não sei se isso de uma certa forma ajudou, que tinha lá o carro, falar que Sim, tinha aquele mito, não sei se é Os caras verdade, até pegavam as hoje eu não crianças pra sei. roubar órgão e tal. Que era Aí um palhaço que era meio que o cabeça, né, Isso. da parada. Aí tinha isso, aí na locadora pequena, via lá a capa do It lá, o palhaço. Aí então você já pega uma coisa assim. Só que aí depois eu fui crescendo, entendendo, já sabendo separar. Tanto que eu até conheci o Alemas, que ele foi palhaço, então, meu, falei, ele é palhaço? Então é tranquilo. Aí meio que perdi o medo de palhaço. Acho até legal tal. E aí, Mas a Lari, por exemplo, quando ela passa na frente daquele circo ali na Radial, mano, ela vira do lado, assim, que ela não gosta nem de ver nada, assim. sim. Ela é bem. Até aquela do Joker ali, do palhaço ali, quando a gente colocou ali, ela fica assim, ela não olha, assim, ela tem realmente um trauma com o palhaço. Eu presumo que, assim, existe um jornal, ele já não tem mais hoje Notícias Populares, já ouviu falar? Já. E eles potencializavam muito esse lance. Aquele que você dobra assim, sai sangue, né? Pô, então, era bem por aí. Então, tipo, se ele falava assim,
por exemplo, sob o circo, eles metiam o pau, assim. Tipo, o leão escapou da jaula e mordeu o tratador. Tá. Isso pode acontecia e pronto, e era normal que acontecia um leão arranhar um tratador no meio de um show, acontecia. Mas e não. Notícias populares informa. Leão escapa da jaula, arranha tratador, morde criança e estraçalha com a cabeça do pai. E aí, tipo, sabe Jogava assim? aquilo aí. Aí, palhaço é visto estrupando crianças. Ó, tipo, o palhaço, vê, ó, e distorcendo. Às vezes o palhaço em cena, ó, acontecia isso, depois pode ter relatos disso. O palhaço em cena pode ter um acidente, tropeçar e. Aí o pai fica indignado, pô, você jogou, caiu e jogou pipoca na criança e tal. Palhaço é visto batendo em criança, estuprando criança. Eles aumentavam muito. E aí, imagine isso, tipo, nós estamos falando do começo da década de 90, meados de 80, 90. Isso vai traumatizando, querendo ou não, porque aí os pais, tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Tá vendo? O pai pode matar, sabe assim? Tipo, ó, tá vendo? Tem uma Kombi aí de palhaços roubando órgãos de criança, sabe assim? Quando se falava muito da discussão da escola da sexualidade e tal, tá vendo? Ó, os palhaços aí, ó, ficam rolando pingolim dos meninos. Eu vi essas aí também. Caraca, até isso. Essa aí eu nunca. Não, tem várias. São as lendas urbanas, né, galera? Sim. Então, e aí é uma construção de infância, né? Então, tipo, pode ser um preconceito, talvez seja uma palavra muito forte, mas é um lance que, tipo, é a falta de conhecimento. Acho que é um pouquinho de cada coisa, né? É Aí vai explicar, juntando. é explicar. E o palhaço carrega sobre si toda uma questão humanitária, como eu, como tantos outros que eu conheço. Então, a gente já, tipo, tem tanto peso, e, tipo, aí agora tem que tomar com o peso do seu trauma, tudo bem. Se você tá com medo, eu não vou chegar perto de você. Tem uns idiotas ainda que chega, que, meu, essa aí dá vontade de bater 10 vezes na cara até inchar a bochecha, sabe assim? Mas, Você já passou por isso? ah, Assim, já. de você se apresentar e ter uma criança que não gosta, e você conseguir quebrar esse medo de alguma forma, de você mostrar pra ela, não, o palhaço é legal. Eu acho Você já teve interessante. algum caso assim, sei lá, Eu que você acho possa contar? interessante Não nessa sei. pergunta, que é muito legal isso. É por isso que eu falo assim, se eu fosse menos tímido, eu ia namorar as mulheres mais incríveis do mundo. Porque é uma arte de sedução, cara. É uma arte de sedução. Ainda mais de quando você vai conquistar a criança. Como deu o exemplo com a Lala, eu falei, ó, você tá lá no jogo, você tá com medo. Só que assim, eu vou te usar em algum momento, mas assim, muito, como pode dizer, sem querer, vai. Então, eu tô, escuta, tá vendo esse cara aí do seu lado aí, ó? Acho que ele tem uma cara de pipi com orelhas, hein? Não, desculpa, ele tem cara de bolacha traquinas. Não ri não, pode ser você, viu? Ó, já joguei pra você. Aí você olha, você... que você tá me olhando o quê aí, rapaz? Você fica coçando essa orelhinha aí, você tá jogando charminho pra mim. Descruza o braço e dá caspa no sovaco. É. Aí já inseri você no jogo sem perceber. Aí eu vou falar, ó, você sabia aí, ó, que caspa, além da caspa do sovaco, o braço cruzado pode dar dengue. Você sabia disso? Não. Não? É, porque você fica assim. Aí junta aquela aguinha. Aguinha parada dá, Dengue. Boa. te colocando. E aí eu vou colocando a criança no jogo. E ela com medo. Mas aqui, nessa distância. Na distância de segurança. Eu não vou tocar nela, não vou chegar perto de hipótese alguma. E aí o que acontece? Que a melhor coisa que funciona com qualquer criança do mundo, e na arte da sedução que funciona também, ignora. E aí, então, tudo bem? A criança tá querendo uma atençãozinha, mas ignora. Muitas vezes a arte da sedução, às vezes, quando você dá uma ignorada, é melhor. Você já jogou sua sedução, ela sabe que você existe, ela sabe que você quer ela. Mas às vezes não precisa também melar tanto. Você dá uma ignorada. Sim. E aí, depois é ela que vem conversar com você. Ó, a arte da sedução. A arte da sedução, meu filho. Como eu disse, o palhaço, ele tá em todo lugar, cara. Se um palhaço quiser ser presidente do país, ele pode ser, com certeza. Ele é galã de novela, ele é herói, ele é vilão, ele é Deus, ele é diabo. Ele pode ser o que quiser, cara. Ele pode ser o que quiser. O palhaço, ele tem livre acesso para tudo, porque ele olha o humano como humano. Ele não olha o humano como um objeto. Ele não olha o humano como uma pessoa que só vai pagar o cachê para me receber o salário. Não, eu vou olhar você como humano. Sim. Sabe assim? E como humano, eu vou saber da sua real necessidade. Shakespeare já falava sobre isso, que quando os bobos da corte eram o único que poderia tocar na coroa do rei.
ninguém mais do reino. Se você colocar a coroa do rei, você morria. Mas não. E o bobo da corte em si, ele além de tocar na coroa, falava do rei. Ah, eu vi o rei tomando banho esses dias aí, ó. Ele tem fimose. E, tipo, zoava o rei na frente dos outros. Mas ele podia. Porque ele era o bobo, ele era escolhido para fazer o rei feliz e todo aquele reinado feliz. Mas era o único. Então o palhaço ele tem esse livre-arbítrio, ele tem essa licença poética. Então, se ele estudar, se ele se concentrar, se ele saber administrar bem, que tem isso também, muito assim, dos palhaços que a gente vê e criam medo, porque não tem estudo, é porque não procura saber um pouco mais, que é importante para qualquer ser humano. Porque acho que muita gente deve achar que o palhaço é o cara se vestir de palhaço, passar maquiagem, colocar O o nariz, narizinho e sair falando besteira, né? que E aí não que é a isso. questão. E pelo que a gente conversou lá fora, tem uma coisa, tem um estudo por trás, tem Sim. um preparo, né? Até vou mostrar aqui. Tem um lance, por exemplo, da maquiagem que eu queria colocar assim, a maquiagem do Bozo era muito forte, era um branco muito forte, um vermelho muito forte, que se você colocasse uma criança aqui, a 2 metros de distância, ia assustar. Claro, bicho. Porque ele tá acostumado a ver o peito da mãe, o sorriso do pai, os brincos, o rosto da tia, dos primos. É um rosto normal. Sim. E aí você coloca assim, tipo, muito assustador. Então, há um estudo ao longo do tempo de, tipo, suavizar a maquiagem. Você pode ter um rosto todo branco, mas você precisa ser tão forte. E aí as empresas vêm trabalhando junto, de cosméticos, junto com os artistas em relação a isso. Trabalhar traços que deixa próximo ao ser humano, que tem um diferencial, mas próximo ao ser humano real. Eu tenho barba e hoje eu tenho minha melhor maquiagem que estou fazendo hoje, porque eu tô mais próximo ao ser humano, mas mesmo assim, ó, eu sou um ser diferente, eu sou um ser humano, mas eu vou fazer umas brincadeiras Sim. aqui, entendeu? E entender também o lance do figurino, que é muito importante. Não é só uma roupa escrachada. Um palhaço, ele não precisa ser feio, cara. Ele não pode ser. Aliás, eu acho muito ridículo você ver um palhaço que tá mal vestido, sabe assim? Um palhaço que tá com sapato. Isso eu aprendi com um grande mestre meu, Lelis Colaboiani, um palhaço italiano maravilhoso, que ele falava assim: ó, toda vez que você for entrar em cena, o seu sapato tem que estar impecável. Impecável. Se ele for preto, passa graxa. Se ele for colorido, passa um pano, tira o pó. Tipo, os circos de hoje, todos têm um pó, porque não é todo o terreno que vai ter cimentado ou piso de madeira. Então, tira o O pó. sapato do Bozo tinha bastante pó também. Não só o sapato, né? Mas tá aí, são duas. Não é só o sapato. Acho que debaixo do nariz tinha alguma coisa também. Foi uma alusão. E tira o pó. Uma das coisas que você aprende tem que estar perfumado. Por quê? Porra, eu sou uma das pessoas que mais abraça a pessoa naquele circo que eu trabalho hoje, o Circo Abracadabra. Se eu não tiver perfumado, cara, se eu estivesse fedendo, porra, que zoado, né? Olha que imagem que esse público vai sair de lá, porra. Eu abracei um palhaço, tava fedendo. Figurino bem passado, maquiagem boa, sabe assim, nariz limpinho. Então, tipo, todo esse conceito. E aí, dentro do conceito, assim, o palhaço sobre si, ele carrega a deformação humana. Então, eu já sou barrigudo, que não é uma deformação, mas é uma qualidade. Tenho barba, sou careca e tenho um sapato grande. Aí fala, mas você tem um sapato grande para aparecer? Não. Aí você vê um palhaço andando meio tortinho, assim, porque às vezes eu, fazendo a desconstrução do meu corpo, mostro para você, tá vendo como você é perfeito? E aí eu quero que vocês segurem o peso de um sapato de palhaço. Vocês já seguraram um sapato de palhaço? Não. Você sabe, e aí eu quero que você entenda o peso e a responsabilidade de um sapato de palhaço. Tá limpinho, viu? Caraca, pesadinho. Olha. Experimenta. Depois passa pro técnico. Não tem pó, não, né? Não tem pó. Ele tem esse negócio branco que é do feltrinho aqui. Viu? Olha o peso aí. da responsabilidade de um sapato de palhaço. Mas ele Olha tem isso, um término aqui pra ficar certinho no seu pé ou ele é. Ele pode pôr a mão por dentro. Ele é até o final. Caraca. Esse em si, ele é construído pela uma empresa chamada Fran Palhaços, que é uma empresa lá de Franca, né? Fran Ele é Palhaços. especializado Em sapatos artísticos, mas voltado muito pro palhaço. Só sapato mesmo? Sapato, as minhas botas de Papai Noel é feita por eles. Você viu o peso? Você viu o quanto ele é lindo? Nossa, Não, Você viu como ele é maravilhoso?
olha o peso e a responsabilidade do meu melhor que eu tenho que dar pra vocês, público. Esse Que cadarço é muito style também. você entende? Então, essa é a questão que eu falo. A poesia não tá só aqui, não tá só no corpo, tá num todo. Eu tenho que entregar o meu melhor para que você, que eu extraia de você o seu melhor sorriso, o seu melhor aplauso. Um show sem você sair, se você não aplaudir, um show para mim não vale. Você tem que aplaudir, mas aplaudir com gosto. Eu falei, pô, É, aplaudir de obrigado, de coração, né? gratidão, aplaudir. Então, é por isso que a gente é caro, não é barato, assim. Imagina. Hoje a Fran Palhaço ela me apoia, ela dá um desconto também pra galera que compra. E aí fala, indicação do Palhaço Fusca. Mas é isso. Porque esse peso da responsabilidade desse palhaço que faz a minha deformação do meu corpo andar meio parecendo um pinguim de Madagascar, faz o Sim. que ganha você um melhor sorriso. E Sim. desse melhor sorriso, vale a pena de cada centavo que você pagou no ingresso. Sim. Vale de cada centavo que você pagou na sua pipoca, no algodão doce, no refrigerante. Faz assim que você saia de um domingo, de um sábado, de uma sexta à noite, do dia que você for no circo, eu assim, eu fui com a minha família, eu cheguei normal e saí muito feliz. É esse o verdadeiro intuito do palhaço. Quando eu falo assim, o que o palhaço tem que fazer pro mundo? Fazer as pessoas rir. É isso. A principal coisa que o palhaço tem que fazer é as pessoas rir. E o legal do palhaço é que às vezes você faz a pessoa rir, às vezes você pega uma pessoa num dia tão ruim, ou até uma criança tão, que não seja tão legal, e você faz uma brincadeira, uma coisa assim, você alega a criança. Às vezes pra você nem tanto, porque você tá tão acostumado a fazer isso, mas aquilo vai fazer uma diferença pra criança tão grande, né? Você já deve ter chegado a perceber isso. Tipo, você pegar uma criança triste, assim, você brinca com ela, assim, ela, sabe, ela dá aquele sorriso, assim, de felicidade, assim. O ser humano tá sem tempo, cara. A gente tem tudo a nosso favor. Tem celular, tem computador, tem airfry, tem micro-ondas, tem tudo. Mas o ser humano tá sem tempo. Então a gente não tem, ainda mais a criança. Hoje, antigamente nós passava 6, 7 horas na escola. Hoje as crianças ficam em integral. Eu conheço crianças que entram 9 horas da manhã, vai sair 7 horas da noite. Sabe Sim. assim? Tipo, fica integral. E é em atividade acima de atividade. É judô, é capoeira, é natação, é futebol, é português, é melhoramento científico, tudo. Tá sem tempo. Então, tá sem tempo de ser feliz. Sabe? E aí, e a arte, num conceito geral, não só o palhaço, mas a música, o teatro, as expressões artísticas ao completo, tá muito defasada. Tanto que nós temos um repasse político de 2,1% para a cultura, sendo que salvou o brasileiro em si, vou falar do Brasil, na pandemia, foi a cultura, cara. Sim. Foi as lives, foi o show dos grandes artistas, às vezes nós, artistas pequenos que produziam Sim. na nossa casa, foi o que salvou. E a gente tem repasse de 2,1% de um tanto de coisa. Parece que não tem reconhecimento, né? Você entende? E é algo que, tipo, já há 500 anos que a gente tá brigando por cultura nesse país, galera. E aí não tem um reconhecimento, sabe assim? Então, e a gente precisa de pouco para deixar uma pessoa feliz. Por exemplo, eu tenho um lance comigo que eu sei mais de 200 tipos de comprimento diferentes. 200. Só um comprimento. Toca aí. Coxinha. Você caiu nessa! Eu sabia que ele ia lançar essa! Agora faz coxinha para mim. Faz coxinha. Coxinha. Não, coxinha. Faz coxinha. Isso não é coxinha. É uma fogaça, né? Coxinha assim. Ah, tá. Vai. Coxinha. Ketchup e mostarda. Quer maionese? Não, obrigado. Não, fala Não, que quer. não, mano. vai saber que você vai jogar aqui. Graça, quer maionese? Quer maionese, não quero maionese. Aí, não, aí pra que mais é? Aí eu faço, é que você não viu de onde saiu o barbecue. Você entende? E aí você vê, é pouco. Às vezes eu só tenho isso. Aí tem que toca aqui. Te abençoo. Amém. Isso. Toca aqui, essa é mais adulta. Tinder. Então, tipo, a gente precisa de pouco. Às vezes é isso aqui, ó. Tem que ter esse lance rápido. Uhum. Porque a gente não, as pessoas estão sem tempo. E aí, por isso que, assim, uma das artes que também estão se dando muito bem é a galera do stand-up. Porque ela tem uma construção de piada para chegar ao grande punch. Queria eu ter esse dom, mas não tenho. É isso que eu ia te perguntar agora, se você tem vontade ou... Tenho. Mas o problema do stand-up é que todo tipo de texto que eu possa fazer
texto que já tem, que tipo, texto sobre Godo, texto sobre quase morte, texto, sabe assim? Então, pra mim, talvez acho que o stand-up ainda já não chega mais tão acessível, porque já tem muita gente falando isso. Falar isso, eu quero mandar um grande abraço, um amigo meu conhecido, Richard Sakamoto. Amanhã ele vai fazer bariátrica. Eita, mas perdemos mais um gordo no mundo. Ele vai falar que Perdemos um soldado. ele teve um problema sério no coração, fez cirurgia Aham. e agora vai passar pra bariátrica amanhã. Muita sorte pra ele, se Deus Não, quiser vai vai dar dar tudo tudo certo. certo, lá vai sim. O lance das campanhas seria comerciais ou campanhas publicitárias? Publicitárias. Publicitárias. Ah, sei lá, Você pode fez, ser como fez bastante, né? Eu tava vendo lá no YouTube, você fiz, postou cara. algumas lá. A gente deu umas aventuradinhas aí, publicidade. Mas foi muito depois que eu me reconheci que uma delas foi muito assim, eu precisava da grana. Mano, é muito tosco isso que eu vou falar, Deus me ouça, mas eu precisava da grana pra levar a menina pra um motel pra comer sushi no motel. Que foi a Porra. primeira que eu fiz, que foi a do Carrefour, da Copa de 14, que foi aquela do Pelé. Faz sua casa, faz sua economia, sabe? Sei. É E aí é um cachê, tipo, acho que R$ 800, R$ 1.000, não lembro. Pô, então você pegou você bastante, então. Pegou, Porque pegou. essas campanhas. Eu tava assim quanto, no chão dando tchau. É que não pode, senão cai o negócio. é Eu que tava essas no chão, depois campanhas. eu assisti lá. Eu tava no chão dando tchau pro Pelé, assim, passando. É que E. essas campanhas, quanto mais você tem, mais é o Sim, aí, cachê, né? E aí foi a primeira que eu fiz, essa do Carrefour. E aí, meu, motel. Foi na Raposa, tava aquele motel da Raposa, é filho da puta, cara. Desgraça de motel. E aí, tipo, eu fiz. Foi R$ 1.000, porque a conta deu 750. Que Caraca. isso? Porque você não foi no rodízio, cara? Cara, não, pensa, ó. Ia pagar duzentão Mano, mas e depois vai pagar mais, sei lá, 200 no motel, pô. cara, mas É que a você já Ariana estava. desgraça. Ela era muito legal. Ah, então vale a pena, vale a pena. Tem um adendo. A única menina que eu namorei sem precisar de rede social. Aí valeu a pena. Ela valeu. Gastou 700 com gosto. Mano, mas, ó. É muito rolê de palhaço. Vai num motel, aí os quartos são temáticos. Árabe, japonês. Ela japonês. Já conhecia o rolê, então. E aí o quarto não é só, tipo, aí tinha a instalação tinha o nome da cidade do Japão. E aí Tóquio era a parte mais louca, que era 4 ambientes o quarto, é muito louco. Caralho, que E legal. aí ela subia as escadas e tinha um toboágua girando, que cai assim na piscina. Juro por Deus, cara. Caralho, a Disneylândia Cara, do amor. Fala isso pra ele porque ele gosta desse lugar. A última coisa Depois você que passa o foi endereço aí. quilômetro 15 da Raposa ali. 15, não, 16. Uhum. E a última coisa que você pensa é em sexo num lugar desse, cara. Sim. Você tem comida, você tem fliperama. Tinha até fliperama lá dentro. Porra, fliperama, temática japonesa, cara. Caraca. Cadillac Dinossauro, Street Fighter, Mortal Kombat. O rio debaixo da Mano, vem dar um Horyuken. Horyuken quem tem que dar sou eu, mano. Sai fora, aqui mano. pra isso, né? Mano, tipo, a gente se pegou assim, mas tipo, curtiu o vibe e a comida japonesa, que era um rodízio. Então, tipo, você comia, aí se interfonava, mandava mais, tá tudo. Mas foi um hotel de 750 pau, cara. E foi o dia da minha primeira publicidade. Eu vou ter o táxi também, a porra do táxi, né? Na época era táxi, né? Era sim, táxi, Aí o táxi era é uma caro, hein? desgraça, bicho. Puta. Aí era um táxi que tinha que. Bandeira 2. Que era Fudido. entramos 2 esquinas já era 20 reais. Você Já. só vê subindo assim. Cada hora que você olha pro negócio parece que sobe mais, né? Táxi ida e táxi volta. O táxi da volta das 6 da manhã é pior do que das 10 da noite, cara. Caraca. Sim, E é horrível, cara. E tipo, por quilômetro é 3, 4 reais. absurdo. Enfim, valeu, curti, a vibe foi essa primeira Carrefour publicidade. rendeu, hein? Desgraça. E aí, quando a gente estreou o comercial, nem. Aí foi TAM, que aí Carrefour TAM na Copa de 14, fiz 51 Ice, que eu fiz uma mistura entre o Sagat, com o Zangief e com o Kratos. Que aí, Verdade, tem um quesinho do Kratos mesmo, hein? dá bem, depois todo mundo fala que eu pareço o Hellsing também. Do Casa de Papel, Casa né? de papel. É Ixi, Nossa, é verdade. tá tirando, mano. Aí, então, com o Kratos, aí eu fiz Habib's, comi esfirra pra cacete. Comi muito esfirra no Habib's. E eu fiz Bradesco, do Bradesco eu fiz em 2020, antes da pandemia.
e tá me rendendo lucros até hoje, porque sempre estou pedindo renovação. Essa é a melhor coisa que tem no comercial. Quando Nossa, pede que para legal, renovar, cara. porque você dá o seu preço. Ah, que Na, foda. Óbvio, na você não. renovação. É, porque aí você. Existe contato agora, Bradesco, renova comigo. Porque eu tenho um cálculo seguinte: esse que é exclusividade. Então, eu calculo, tipo, o valor do salário mínimo, o tanto que eu preciso dessa exclusividade para aquele mês de salário mínimo, né? Que me deu a porcentagem. Então, exclusividade de quanto? 6 meses? Aí faço esse cálculo. 12 meses, cálculo, 24 meses, sabe assim? E aí faço um cálculo que, tipo, é um que me rende muito bem, assim. O problema é que eu não posso fazer outros bancos. E nem, por exemplo, esse lance de bet que tem envolvimento de bancário, né? Então você só não pode fazer questões financeiras. É, nada financeiro. Ah, Mas se Somente rolar o tudo Habib, você pode fazer. Habib, sim. Não, o Habib já venceu, posso fazer qualquer McDonald's, essas Ah, coisas e tal. Só que o problema é, ainda a figura fica muito vinculada, porque tá lá o gordão comendo um Habibzão lá. sim. Quero o rodízio de esfirra deles. Tem um amigo o meu amigo que mora comigo, ele faz também Aham. bastante campanhas publicitárias, por isso que eu até te perguntei. Cara, Ele e é um lance muito louco, porque assim, é chato, porque você tem que estar à mercê de uma produção por 12 horas, é isso que ele fala bastante. e aí se tipo, você chega às 7 da manhã e você vai gravar só 4 horas da tarde, olha lá. Uma- Quando não, vai ser no final do dia, e aí, às vezes ele espera a melhor luz, a melhor coisa, ou deu um atraso, alguma coisa. Esse tipo, faz questão de pagar 1 hora extra e vence 13 horas, 14 horas, que foi esse do Habib's. A gente entrou 6 horas da manhã do dia 12 e foi embora 7 horas, não, 11 horas da manhã do dia 17. Dia 16, 17, é isso. Entrou 6 horas da manhã no dia 16 e foi embora às 11 horas da manhã do dia 17. Eles encheram nós de hora extras, cara, assim. Caralho. Porque, ai, não, peraí, tem que corrigir a luz. Ah, não, a esfirra não tá saindo a fumaça certa. Eu falei, Caramba, mano. caralho. É. Mano, Foda. e a pior assim, você tem que usar o figurino deles. Então, tipo, a calça tava apertada, o tênis apertado, e você não pode tirar a porra do figurino. Nossa, que E aí, quando horror. você vai ver o take, só aparece isso aqui. Filhos da puta, sabe? Assim, eu Sim. morrendo, cara, assim. Uma vez eu fiz um filme, aquele do Edir Macedo lá, da igreja lá, qualquer. Esqueci, tá Você na fez o filme? Netflix. Não, fiz só uma figuração Figuração. lá, puta, mesma fita. Foi quase, eu acho que umas 14 horas. Cheguei lá, era Precisa aparecer 2 meio-dia. segundos. Né? Tava de bombeiro, fiz o bombeiro lá Apagando o fogo da... quando cai a igreja, né, que nos anos Sim, 90 que sim. teve a igreja dele desabou lá, né, que morreu um monte de gente e tal, aí eu era o bombeiro lá, entrava pra tirar os Cara, destroços. é. Foi a mesma coisa, foi 14 horas, É, cara. 14. Bom Então, que a comida é boa, pelo menos, então, né? então, nunca vou. Assim, dizem Isso a aí que gente tem umas pode produções reclamar. aí de grandes lojas, tipo, em rede de magazine aí, pra fazer a galera passar fome aí. Tipo, eu Eita. não vou falar nome até pra não. Vai que as me dão. Chega um móvel aí. E cinema também, né? Eu ia te perguntar isso agora, dos filmes. Cinema, eu fiz o filme Toque, TOC, né? Com a estreia pela Tata Werneck. Foi muito louco, porque foi dessa cena que eu tava de Bonnie Tyler, o diretor foi assistir, que foi um festival de cenas cômicas do Espaço dos Parapatões. A gente foi campeão. A gente ganhou como melhor cena de palhaço, melhor cena em grupo e melhor cena do júri popular e do júri técnico. A gente só não ganhou como tinha stand-up porque eu não falava oi. Se eu falasse um oi, ganhava stand-up. Então a gente pegou todos os prêmios de dinheiro da noite, assim, foi lindo, assim. Da noite não, foi um concurso de 3 semanas, assim, Uhum. só aí o melhor stand-up ganhou até um outro brother nosso aí. E aí ele assistiu a final, falei, mano, eu quero aquele olhar que você faz de Bonnie Tyler no filme. E aí você vai dar uns tiros na Tata Werneck no sonho dela e depois você vai aparecer no hospício pelado correndo. Tudo bem? Beleza. E como que é o olhar? Faz pra gente. Aí ela acorda, aí ela tá num sonho dentro do hospício. Aí eu apareço, aí eu tô com a câmera tirando selfie dela. Quem puder assistir, eu não sei onde tá esse filme, acho que não tá em nenhuma plataforma. TOC, Toque. Uhum. Aí eu apareço tirando uma foto com ela assim. Acho que tá no Netflix. Será, cara? Tô Aí vendo ela aqui. grita, ah! Aí eu grito, ah! Aí eu saio correndo com o avental de louco, com a bunda de fora. Assim. Na bunda. E na pandemia, teve não uma abertura, mas assim, tava se querendo criar coisas cinematográficas, mas a criar assim, ó, vamos locar um bairro, a produção vai pagar um bairro, só vai ficar os artistas e a produção nesse bairro, ninguém sai nem para fumar do lado de fora, assim, é no Nossa. bairro, tudo no bairro. Quiser fuder, beber, comer, tudo no bairro. Tipo um Então a gente Projac era um tipo um Projac. Projac. Eles fecharam 4 ruas ali da Vila Olímpia
pra produzir o filme Moscou. Esse tá na Amazon. Esse tá na Amazon. Moscou. Moscou. Aí tem vários protagonistas. Werner Schurman, Ludmilla, Tayla Ayala. Produção até legal, assim. Sim. Mas o filme, sim, basicamente só dá por dentro de uma boate chamada Moscou. E aí é o lance da falcatrua, da jogatina, das drogas e tal. E eu era a segurança dessa boate, assim. E aí eu apareço bem, apareço bonito e tal. Porque tava eu, e aí, por sorte, eu ainda peguei um colega meu que fez o Doutores da Alegria numa formação seguinte, que ele é faixa preta de jiu-jitsu. Aí o bicho, o negão, amarão, lindão, assim, o Igor. E aí a gente fazia o segurança da boate, e aí a gente dava uns tapa. Puta, eu esqueci o nome desse ator, mas é um ator muito bonito também, cara. Mas uns tapa, o que tapa? Ou uns Tapa de tá. porrada mesmo. E aí deu uma cena de briga, cara. Uma cena de pau, 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 pau. E aí eu tinha uma fala, aí também que aparece eu bem, falo, "Ô, você tá vendo aquilo lá, tal?" Após eu de costas, de frente, e levo um tiro no final do filme, assim. Aí, falei o final. Mas é muito... Ô, spoiler, meu! Eu ia assistir hoje à noite, pô. Ninguém vai assistir Moscou, vai todo mundo assistir NBA. Ele é de 2000, 2021? Acho que é 21, é 2021. Moscou. Direção do Mess Santos. Assim, foi uma produçãozinha Tá. legal. E como é que é se ver tipo assim, no filme, assim? Qual que é a sensação, Fusca? Eu acho que. Fala pra Sabe que você tem que perguntar isso pra minha mãe? É. Porque tem um detalhe sobre minha mãe. Ela ainda continua sendo evangélica. E minha Ah. mãe, até hoje, tem preconceito com o palhaço e com o circo. Mentira, você tá zoando. Ela nunca foi me Sério. assistir. Puta, isso que eu ia te perguntar lá no começo, eu esqueci. Ela- O lance da sua mãe, que sua mãe que você, É. quando você ia pra igreja, Sim. foi sua mãe que Eu comecei antes que ela, aí ela se Aham. converteu, Aham. aí ela continuou, eu saí. E cá estou, e ela está. Hoje ela está bem debilitada de saúde, então ela não vai mais à igreja. Só que, meu, é uma experiência muito louca, porque o que acontece? Ela nunca foi me assistir. Nunca. Agora vai eu aparecer no comercial, vai eu aparecer no filme. Ela chama a vizinhança. Pô, no ano Caralho. passado, as pessoas me cansaram de viver na televisão, porque eu fiz no Natal, dia 23, o Mion. Dia 24, que foi no domingo, eu apareci no programa Silvio Santos, junto com a Patrícia Bravanel. No dia 25, o especial Circo do Tiru, que foi gravado lá no circo, então apareceu o show do circo no SBT. E no dia 25, às 10 da noite, eu tava no Ratinho, Caramba, você rodou de o Papai universo Noel, cara. Então, tipo, mano, os vizinhos não saíam de casa. Eu queria cagar, dormir. Ai, parabéns! Aí eu me isolei na casa da minha namorada, assim, uma parte, só que, tipo, na hora do Ratinho tinha vizinho, 11 horas da noite. Eu falei, vai embora, caralho! É o preço da fama, pô. Não, mas é um preço que não é legal muito pagar, porque o que que acontece? Aí, e o dinheiro? Porque tem isso também. Dinheiro tem, você vai ganhar. Mas assim, eu quero ser famoso. Meu sonho é ser famoso. Porra, meu sonho é que nem ser, tipo, Domingos Montanha, infelizmente partiu. Palhaço que deu certo e virou galã. Meu sonho é pegar uma Camila Pitanga e dar uns beijos. Sabe assim, pô, quero ser galã também. Só que tem um preço a se pagar. E um preço, assim, com muito trabalho, suor. E infelizmente não tão remunerado como ele foi, sabe assim? Sim. E aí eu. Então é muito. Ah, e o dinheiro? Quanto você ganhou? Eu falei, pô, você não viu na televisão? Não é um ganho já pra você? Ah, ela quer saber do dinheiro. Você foi pro Rio de Janeiro, a Globo pagou tudo. Mano, puta, tem uma história com esse lance do programa do Mion surreal, cara. Conta pra gente, Surreal. conta pra gente. Eles queriam que a gravação foi numa segunda. Eles queriam que a gente fosse pro Estúdios Globo, sair de São Paulo, no domingo. Só que domingo, o circense não tem que trabalhar, cara. Sim. Não dá pra largar o circo. E aí falou, a gente consegue embarcar na segunda, o primeiro voo. Eles pagaram. Eu falei, não, beleza. Às 4 horas da manhã a gente chama o Uber pra você. Você chama o Uber, né? Aí eles deram o voucher. E aí você já vai pro aeroporto que seu voo vai sair 6h10 da manhã. Chegamos no aeroporto lá, 4h50. Aí beleza. A pior desgraça do aeroporto é quando aparece assim, voo atrasado. Nossa. Era 6h10 o voo. Ah, marcamos para 8h10. Puta E eu que tinha que estar na pariu. Globo 11 da manhã. Aí foi 9h10, 10h10.
Aí apareceu 10h30 o embarque. Cara, quando chegou, aí a Globo, quem conhece o Rio, fica mais perto do Galeão do que do Santos Dumont. Ele desceu no Santos Dumont. Tudo, Juro. tudo dando errado. Meu Deus do céu. Aí a gente chegou, desceu no Santos Dumont, pegou um Uber correndo. Aí, quando foi atravessar a linha amarela, tiroteio na linha amarela do Rio. Eu falei, não é pra gravar. Não é pra gravar. Aí o Uber veio de ré, entrou na contramão, entrou no meio da favela, assim, mó louco. Falei, mano, não, não, não. Falei, não, conheço aqui, mano, conheço tal, tá aqui. Aí chegou na Globo, já desbaforido. Aí, cara, juro por Deus, aí falou assim, aí eu desci do Uber, aí a produtora falou, se troca rápido, pelo amor de Deus, que tem que já passar a cena no palco. Falei, meu, eu tô com fome. Eu falei, vai comer no caminho. Aí chegou do nada, parecia como abastece avião. Sabe aquele carrinho de golfe? Então, eu e meu colega já vesti ele de duende de Papai Noel, e aí encostou outro carrinho do lado, em movimento, deu a marmita pra gente, a gente comeu em movimento, cara, o negócio... Aí chegamos, passando a cena, gravamos o programa, aí que teve lá, aí o famoso discurso da Suzana Vieira. A gente só não ganhou, que é o tal do Calderola, lá do Mion. A gente fez uma cena de acrobacia linda. Quem puder assistir depois, foi linda a cena, assim, tipo, foi maravilhoso, rendeu muito, assim, foi muito bem aclamado pelo público lá, pelos diretores. Pô, chamaram a gente pra fazer isso. Sim. Só que a Suzana Vieira começou a perguntar pra gente: Papai Noel, então, quanto tempo vocês treinaram pra fazer? Nós treinamos todos os dias lá no Polo Norte. Eu e o Duende Chevetinho, porque eu sou Fusca, ele é o Chevetinho, né? Ah, sim. Eu, Duende Chevetinho, porque a gente precisa ficar forte para carregar os presentes de Natal e eu também para comer os panetones. Quer dizer que vocês treinam todo dia? Sim, claro, para ter condicionamento físico. Então vocês não precisam do prêmio, vocês são bons demais para estar aqui. Aí o meu... Desgraçada, maldita. Deu vontade, não. E aí a gente precisava do voto dela para ganhar o programa e não ganhamos. Ela não votou em vocês? Não votou, não Filha votou. da mãe. Aí deram o prêmio lá eu tenho esse problema com programas que tem muitos calouros, que sempre quando tem um cantor vai ganhar. Aí a mulher que cantou Whitney Houston ganhou. E nem foi a música mais popular do Whitney Houston. Uhum. Foi a que a Whitney Houston cantou num dos filmes do rock, que não é tão famosa assim. E aí ela ganhou e tal. Aí eu falei, bom, quero dia 23, quando o programa, que a gravação foi em outubro, dia 23 de dezembro, quando for no ar, eu vou criar uma hashtag, eu vou impulsionar essa hashtag, eu vou pagar R$ 1.000 pra fazer hashtag foda-se Suzana Vieira. Eu tava pronto. Merecia, viu? Cara, Merecia! quando o programa foi pro ar, todos os comentários positivos foi pra frente, mas o dela cortaram. Caramba, que desnecessário, né? Se você tá fazendo todo dia, é porque você tá bom, porque você Cara, merece e é ganhar, o pô. concurso de Tá se calouros, né? empenhando. E é engraçado, porque aí eu só entrando já, acho que meio que uma reta da minha vida, já chegando no Papai Noel, o Papai Noel é uma missão de vida assim como o palhaço, né? E aí você vê que no ano passado, acho que foi um dos grandes ápices. Aí eu trabalhei lá no Circo do Tiru, já vinha fazendo Papai Noel na Turma da Mônica, aí depois no ano passado fiz o Circo do Tiru, fiz a audição, passei, e lá não tinha credibilidade nenhuma. Era pra ser só chegar, Feliz Natal, tchau. E aí eu fui crescendo no espetáculo. Então, aí eu comecei. Meu, eu nunca pensei que Rock Balboa podia ser um grande conselho de vida. Um dos primeiros conselhos. Aí eu falo assim: vamos pensar que o mundo dá muitas voltas. E se você chegou até aqui porque o mundo permitiu você chegar aqui? Eu vi isso no filme Rock Balboa. E palavras da Turma da Mônica, quando a Mônica fala assim, vamos agradecer as coisas boas que a vida nos ofereceu. Sim, meu amigo e minha amiga, vamos agradecer as coisas boas que a vida nos ofereceu. E a povo vai debulhando em lágrimas, emocionado. Uhum. E aí tem coisas que a gente vai resgatando. Qual é outra coisa que eu falava? Que acho que era o Bob Esponja, meu, as referências, que é as referências do palhaço, que cabe pro Papai Noel. Quando o palhaço fala assim. Ele fala pra Sandy Bochecha, ele fala assim, que ela tava muito triste, que tava vivendo debaixo d'água. Ele fala assim: mas você é um grande presente para todas essas criaturas. Aí aparece todos os seres marinhos. Olha, você está aqui porque você é um grande presente para o seu filho, você é um grande presente para sua esposa, você é um grande presente para sua avó, você é um grande presente que Papai do Céu permitiu estar aqui no nosso circo.
idiota, isso aí é Bob Esponja. Mentira, gente, não. É que a gente, tá vendo? A gente às vezes tem que dar credibilidade pra algumas coisas que parecem. Meu, Aham. e eu tô muito viciado em Mão do Jorel. Esse ano eu solto aí. Mano, já era muito bom, né? Cara, e eu tô muito bem, daqui a pouco, ô, bem, tudo bem? Vovó Juju é minha santa. Era demais aquela vozinha, aquela. Meu Deus. É minha santa Abacate. é minha santa de devoção, assim, amo ela. E aí são coisas que a gente. Opa. São coisas que a gente absorve. Tipo, parece que é Sim. caricato, mas bom, tem um fundamento bom para nossas vidas. E se emociona, se toca, se deixou ser feliz, eu fico feliz. Aí volta retroativo aquele discurso do palhaço que cai pro Papai Noel. E como Papai Noel, cara, acho que uma das grandes experiências que eu tive foi a primeira vez que eu vi um neném saindo de uma xoxota, cara. Eita. Como assim? Cara, eu tava de Papai Noel, eu tinha terminado uma ação em Santo André, foi do dia, acho que dia 22, foi 2019, foi 22 de dezembro de 2019, eu tinha feito uma ação, porque eu faço também casas e tal, e aí uma casa dentro de um condomínio falou, ó, vem fazer uma ação que a gente vai poder comemorar o Natal, você faz, tal, aí eu saí em Santo André, antes de entrar no carro, parece uma senhora, ai, por favor, me ajuda, eu tava caracterizado, porque eu não tiro a roupa, eu falei, oi senhora, posso ajudar, tal, acho que meu filho tá nascendo. Tá, eu vou chamar a ambulância. Ai, por favor, chama pra mim e tal. Eu ligando pra ambulância, aí a mulher senta, diz, a porta do passageiro, ela sentou na porta do passageiro do meu carro e abriu a perna. Assim, aí melou E tudo. você eu só de. Você Papai de. De Noel. Papai Noel. E aí melou tudo. Eu falei, filha da puta, quem vai ter que lavar? Sou eu já pensando, já cagando. Mas, meu. E aí, quando eu fui ver, a luz do, né? Quando você abre a porta, as luzes acesas, eu falei, senhora quer deitar? Deita direitinho. Aí eu virei ela, empurrei o banco pra trás e deitei ela assim. Ela falou, acho que eu não vou conseguir, ele vai nascer aqui. Eu falei, não faz isso, senhora, não tenho nada. Você consegue segurar? E já tava vindo a viatura da polícia, mas assim, eu tenho que chamar a polícia, não chame a ambulância. Aí demorou, tipo, um espaço de 7 minutos, mais ou menos, assim. Aí quando ela foi, ai, me ajuda, senhor, me ajuda. Aí eu fui, tá, só fiz assim. Você fez o parto, cara. Vestido de Papai Noel. E aí ali nasceu a Mariana, que eu sou o padrinho dela até hoje. Sério? Que legal. Caraca, velho, que foda. Cara, e aí volta todo o retrocesso. Aí eu era um diabo muito bom. É, Deus me concedeu de viver, apresentar no Teatro Municipal, conhecer o Cirque de Soleil. Aí depois eu levei uma cabeçada nas bolas, peguei Covid. Quase morri de Covid. Tive um ano de 2021 pesado e fui crescendo, crescendo, crescendo. E aí no ano passado eu fui uma das figuras assim. Eu ganhei, no Ratinho, pra você entendeu? Eu ganhei o concurso de melhor Papai Noel. Que foda. Melhor Papai Noel. Tinha vários Papai Noéis do Brasil, eu ganhei o melhor Papai Noel. E fiz um parto. Eu acho que o intuito da nossa vida, a gente não tá na vida dos outros por passagem. Se eu tô aqui é porque você vai fazer diferencial para mim em algum momento, você, a audiência, você vai fazer o diferencial na vida de alguém. E Sim. quis aquela mulher, Deus conceder na sua benignidade de colocar aquela mulher no meu caminho como Papai Noel fazer o parto no meu carro. Cara, eu segurei aquela criança tremendo, porque não tinha que fazer o cordão assim. Aí chegou o policial, fez aí, cortou, tal, fez tudo parado. Aí eu levei ela, fui até com ela no hospital, no meu carro, tal. Eu cheguei, tipo, e aí, o que que eu faço? Aí, tipo, de Papai Noel, os enfermeiros olhando, os médicos olhando, e falou, é um milagre de Natal. Milagre de Natal. Papai Noel existe, Um viu? milagre de Natal. Então, Caraca, que. se a gente se permitiu a viver, Sim. se a gente se permitiu estar vivo até agora, cara, o que que é uma gripe? O que que é, sabe assim, o que que é uma dor no estômago, uma diarreia, sabe assim? Sim. Tem tanta gente sofrendo lá fora. O que de Sim. melhor você pode fazer? O que é o seu dom? O que é o seu dom? O que é o dom da audiência? O que é melhor que você pode fazer pro mundo? Às vezes, meu, você não. Cara, você sabe tocar um violão? Vai lá. Eu não digo todos os dias, mas uma vez no ano, vai num asilo e toca pros idosos, cara. Olha a diferença que você vai fazer. Os idosos que estão precisando, assim, uma palavra de tipo, obrigado por o senhor ter existido e ensinar o seu filho, por ensinar tanta gente a viver.
Ou se você tem uma oportunidade, eu não digo nem de palhaço, mas, cara, você tem uma capa, você tem uma bota e uma roupa um pouco colorida, vai de super-herói, super pimenta, vai lá num hospital e, cara, visita uma ala só, com 5 crianças e dá quebra-cabeça pra criança, cara. Seja o herói pelo menos uma vez no ano. Seja o herói de alguém. Às vezes, você fica com vergonha de falar, eu te amo, para sua mãe, pro seu pai, pros seus filhos. Cara, não perca mais essa oportunidade, cara. Amar é bom. Amar aqueles que estão próximos é bom. Seja o melhor homem, seja a melhor mulher. Porque a gente vai fazer diferença para a vida de alguém, cara. Aí vai aparecer alguém na sua frente que vai, tipo, eu preciso da sua ajuda e só tem você. E aí você precisa, com a roupa que você tiver, com o uniforme que você tiver, com o instrumento que você tiver, alguém vai precisar de você. Então, meu, ajuda a vida dessa pessoa a ser melhor. Se eu não ajudasse aquela mulher, a neném podia ter morrido. E quem ia acudir ela, tipo, às 10h30 da noite em Santo André, na Avenida das Monções ali? Tinha o McDonald's perto, eu não ia bater no McDonald's, porque, meu, óbvio, tava numa situação vulnerável. Parece que Deus te colocou ali de propósito, né? Parece que você tinha um destino ali selado com E ela. aí a gente fala, você acha que dentro de 4 paredes eu ia ver aquilo? Na igreja? Complicado. Você entende? Você vê como Sim. eu acho que o intuito, talvez, desse podcast de hoje, eu quero que as pessoas entendam que o palhaço em si, o Papai Noel em si, o Júlio, atrás da figura do Fusca em si, ele trabalha sobre conexões, cara. E hoje eu quero ter uma conexão contigo, com todos, para que entender que a vida é muito mais do que a gente é, cara. É muito mais, assim. Sabe assim? Se você ama se vestir de preto, se vista de preto, mas seja o melhor homem vestido de preto. Se você ama, cara, ter barba e ser careca, faça ser o melhor homem ter barba. Seja o melhor de si. Seja o melhor de si. Sabe? Para de se auto-sabotar, de falar, meu, eu não consigo, não consigo. Antes de falar que não consigo, tente. Tente. E certamente a gente vai fazer a diferença na vida de alguém, cara. Pô, pra caralho. Caramba. Coraçãozinho. E hoje, Nossa, Fusca, o que você tá fazendo? Hoje você está se apresentando, pelo que eu entendi, no Sim. circo. Qual que é o nome? Abracadabra, que tá Circo do Tiru, né? Que é o Uhum. conduzido pelo Tiro Lipa. E Abracadabra, né? Um espetáculo lindo, circo musical. Convido a todos até. Cara, eu nunca fui no circo, velho. Cara, Eu tenho uma... Tem que levar ele, o Te Fusca. juro, vou Leva levar, ele. ó. Nunca fui, velho. Você, o técnico, o Menino Pimenta, a Lari, toda a produção são os meus convidados. É uma experiência totalmente diferente, assim. Não é que é meu trabalho, não é que eu amo aquele lugar, mas é incrível. Estamos ali no AMB, do lado do Sambódromo. Uhum. É um circo de longe que você já vê ele, porque a gente tem uma roda gigante enorme, a gente tem um barco de Vic lindo, tudo bem iluminado, um ambiente limpo, um ambiente para a família, todo mundo trabalhando lindamente para recepcionar vocês. Pô, Né? legal. Eu trabalho ali, quando eu não estou no espetáculo, eu estou na recepção do circo, trabalhando como palhaço. Você é a primeira pessoa que vai ver, sou eu. Então, tipo, eu sou o portador daquele espetáculo de falar, ó, seja bem-vindo, você vai ter a melhor experiência da sua vida. Eu falo isso, temos uma banda ao vivo, temos 2 bandas. A banda que toca do lado de fora do circo, mesmo que fanfarrinha, instrumento de sopro e caixa e bumbo, e lá dentro uma orquestra que toca, então totalmente 100% de música ao vivo. Então tem mágica, malabares, tem números incríveis, tem números que estão... Um dos grandes artistas, que é o Edton Silva, que ele está entrou pro Guinness Book, que ele faz um número chamado Passante, que ele atravessa o teto do circo andando. Então ele fez, acho que 2, 3 quilômetros andando de cabeça para baixo, sem nenhuma proteção. É louco, mas o cara é bom. Meu, é muito bom. E é um Caralho. circo musical. Então, certamente, esse circo vai tocar com você. Quem puder, Abracadabra, o circo musical, tem página no Instagram, no Facebook, ou o Circo do Tiru também, né? A gente está passando por uma transiçãozinha. E quem puder assistir, a produção está mais convidada, vocês. Não, vou sim, Por cara. favor, entre em Preciso A gente contato precisa comigo. tirar a virgindade dele do circo. É uma descabaçada boa, dói. Dói, mas Não assim, é gostoso. Só é no começo. gratificante no É só no final. é começo. só na entrada. Depois que acostuma-se. Um pouquinho de cuspe e vaselina vale a pena. E é isso. É todo E- domingo? Não, estamos de quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta às 8h30, sábado às 17h30 e às 20h30, domingo às 15h30 e às 18 horas.
Pô, É uns horários vamos quebrados, mas colar é sim, gostosinho. eu Vá num vou. dominguinho com a família, se tiver criança, quando vocês quiserem, por favor, entre em contato comigo que vocês são mais convidados, Não, tipo, demorou, vamos sim, eu já são quero minha ir. família já. E também estamos com o Esparatrapo, fazendo as visitas nos hospitais, Darcy Vargas, a ACD e o GRAAC. É uma ONG que a gente tá apelando porque é uma ONG que precisa de muita ajuda, de aporte financeiro, então a gente escreve vários editais, para ser contemplado em um, mas a gente precisa de mais, né? Instrumentos musicais, porque infelizmente no hospital a gente não pode mais tocar sopro, né? E eu sou do sopro, eu sou trompetista, então tipo, me limita, então eu vou mais pelo jogo físico e na conversa. Mas a gente precisa de violão, ukulele, cavaquinho, e são instrumentos bons são instrumentos caros, né? Então, quem puder nos ajudar, tem ali Esparatrapo no Instagram, tem um www.esparatrapo.org.br também que pode nos ajudar, e conhece o nosso trabalho também. É um trabalho que a gente faz visita 3 vezes na semana, né? Um dia em cada hospital, e levando um pouquinho do nosso amor para aquelas crianças. Pô, legal. E de onde veio, só pra encerrar, quase já estamos encerrando, e o Fusca veio da onde? Esse nome Cara, artístico aí, bem ele é peculiar. peculiar, mas Aham. assim, acho que como todo bom apelido pega quando você não gosta dele. Ah, então, Cara. E aí, como as mulheres influenciam na nossa vida, né? Mas essa é a Barbie. Tudo. Eu namorava uma menina, isso na época da igreja ainda. Na igreja, na transição para estudando nos doutores. Que ela tinha uma menina, eu tinha uma sobrinha, que é a Leleca. Era linda, 2 anos e meio na época, hoje ela tá uma moçona linda. E a Leleca, ela tinha um ódio por mim supremo, mas assim, tipo, a lá, tipo, cara, o pior inimigo que existe na Terra, tipo, Thanos, sei lá, cara. Só que é um ódio muito peculiar, assim, a menina, assim, ela ficava o tempo todo no meu colo, pra mim não me aproximar da tia dela. Eu chegava perto, sai, não chega perto. Eu falei, não, Leleca, não chega perto de mim. Isso eu levei muito pro meu palhaço, assim. Mas, Leleca, eu não tô fazendo nada. Não grita comigo, você não é minha mãe. A bicha me desafiava, cara. Eu falei, Leleca, por que você tá falando assim comigo? Xiu! Oi, oi, tá doida, é? E aí, brincando e tal. E o pai dela é mecânico. E aí, um dia ele foi fazer o aniversário dele, perto da oficina e tal. Tinha alguns carros estacionados, que eles tunavam carro também. E aí eu com a Leleca no colo, como sempre, fala, ô Leleca, ó, fala aí pro tio que você sabe o nome de todos os carros. Realmente, ela sabia o nome de todos os carros. Eu falei, que carro é esse? Palio? Que carro é esse? Ômega? Que carro é esse? Veta? Que carro é esse? Ele falou, não vou falar. Eu falei, pô, Leleca, fala, você sabe o nome desse carro, você não para de falar nele? Aí depois que eu fui descobrir, não vou falar. E aí ela desceu no meu colo assim, falei, Leleca, por que você não vai falar? E não grita comigo que você não é minha mãe. Mas você sabe o nome desse carro? Qual é o nome desse carro? É Fusca. E por que você não quer falar Fusca? Porque Fusca é feio e gordo que nem você. Aí ouviram. Cara, aí foi o deboche, né? Da família, Fusca, 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 Fusca. E aí, na formação dos doutores, a gente fez um espetáculo chamado Cacildes. Uma relembrança do Mussum, né? Sim. Personagem clássico Do, da, do da humor, né? comédia Sim. brasileira, né? Fala de Mussum, você dá risada só de pensar no nome. E a gente gostava muito, a turma se familiarizou com os Trapalhões, mas o Mussum em si. Então, vamos, né, nomear esse espetáculo de Cacildes. E aí todo mundo tinha o nome, cara, de palhaço. Cara, e aí eu falei, meu, tô em crise, porque eu não tenho um nome. Não tenho nome. E aí, assim, a aula de palhaçaria em si, como disse, a gente passa pelas vertentes teatral, e a mestra fala assim: vamos tirar as nossas roupas? E tiramos. Porque às vezes a sua vergonha faz que você enaltece alguma coisa. E eu tirei a roupa e fiquei assim, de perna cruzada, e começou a cair a lágrima, porque todo mundo já se soltando. Era um processo importante ter um nome. Eu já tinha um corpo, eu já tinha uma voz, eu já tinha uma construção, mas faltava um nome. E aí ela falou: por que você tá triste? Eu falei, cara, eu não tenho nome, assim. Mas por que você não tem um nome? Ah, não sei, porque eu tenho um nome, eu acho que meu nome vai envergonhar as crianças, eu não sei escolher um bom nome. Pô, eu tava pensando em Humberto, Urso, eu tava pensando em Leão, porque eu, sabe, com Panda. Eu falei, mas você acha que esse nome vai envergonhar a criança? Vai. Mas o que mais te envergonha? Ah, tem uma sobrinha da minha namorada. Aí ela fez eu contar em voz alta. Tinha uma sobrinha da minha namorada
que ela fica. Ela me chama de Fusca porque fala que eu sou feio e gordo. Pareceu aquela cena do filme de Jesus, quando vê a pomba do Espírito Santo. Meu, todo mundo bateu palma na hora. Eu falei, gente, não, isso é vergonhoso. Meu, você é um Fusca. Você é compacto, você é fofo, você é lindo e você aceita todo mundo. Realmente, o Fusca é um carro que aceita toda a família. E de lá pegar ficou. Aí, né, óbvio que eu mudei a nomenclatura. Aí foi a Fusca com K. É porque não, tem que ser Fusca com K, que é mais chique. Sim. E aí, hoje em dia, o piloto me chama de Fusca o Belo. E dá pra consertar até com uma meia calça. Porra, Ó. com chiclete. MacGyver era bom de consertar Fuscas. E aí tá. Aí é isso aí. Fusca o Belo, tamo aí até hoje, levando alegria pro povo. Caralho, que foda. Mano, eu gostei muito de trocar ideia com você. Adorei te Desculpa ter conhecer. excedido o horário. Não, aqui a gente tá dentro, cara, a gente... Aqui a gente conversa e é tão rápido, tão. E Sabe? Parece que o tempo não passa, mano. É. E parece que a gente tá, tipo, 20 minutos conversando, assim. Pô, não, eu fui ver agora, ó, mano. Eita, pode falar a Mas- hora? Pode falar. Não vou falar, né? Deixa o pessoal curioso, né? Deixa o pessoal curioso. Nossa, são Vai. quase 4 da manhã é foda, cara. Mas eu agradeço muito você ter aceitado o Pô, convite. gratidão. Espero que tenha se sentido bem aí. conversando com a Cara, gente. não é qualquer lugar que você conhece pessoas, se emociona, ri, zoa. Aham. Foi uma nuance hoje conversar, assim, daquela coisa de, tipo, de dar risada e, sabe, e chorar e, O meu, menino chorou quase 3 vezes aqui. só que eu Ô, meu contei. Deus, mano. É que tá pra descer, tá pra descer. todos os dias. Ai, meu Deus. Mas é gostoso, assim, meu. Já agradeço pelo convite de coração, assim, tipo, é um trabalho que eu vou acompanhar com muito mais carinho, porque conhecendo vocês, toda a produção, Pô, legal. vocês são foda. Tem uma vibe old school muito gostosa, assim, Aham. e lance um underground carinhoso, do bom sentido mesmo, de tipo. Sim. E aqui acho que você só tem enaltecer a figura do ser humano aqui que tá nessa cadeira, assim. Sinto muito honrado de estar nessa cadeira. Gratidão. Que o universo seja muito luminoso para vocês. Acho que é um podcast que é realmente para homem, para mulher, para família, para gay, para trans, para drag, para qualquer um, assim. Acho que essa Sim. cadeira que quem for sentar aqui tem que se sentir muito honrado, assim como eu tô saindo hoje. Muito obrigado, gratidão a todos. cara. E obrigado. A gratidão é nossa também. Você ter, A gente te agradece por você uma- ter aceitado o convite, né? aprendemos junto. Eu aprendi muito com você Cara, hoje. e você sabe que eu tive um grande desafio hoje nesse podcast, né? Porque... Tomei meio. Pode falar a marca do refrigerante? Pode. Tomei meio litro de coca e não só tem uma roto, velho. Cara, você sabe que isso aqui. Você viu? Pô, não soltei. Aí, a coisa mais gostosa é rotar com a coquinha, hein? Aham. Eita. Por mais que eu sou mais da Tubaína, hein? Ah, Numa também. próxima, Mas se me chamar de novo, numa próxima a expressão. clássica lá, a Baré? Cara, não existe mais a Baré, né? Eu fiz uma pesquisa de campo. Mas você lembra, mas Não existe você a lembra da Baré, né? Aí ficou pra Itubaína Skin Cariol. Foi aqui, Aí ficou a agora- clássica, né? Aí eles saíram a garrafa de 2 litros, compactaram numa garrafa que não é o mesmo gosto, e a latinha que tem o mesmo gosto. Vale, mas porra, latinha não rola. Uhum. Aí eu descobri, gente, quem puder, vai atrás, da Suquita Tubaína. Suquita Tubaína? Mano, É, boa. muda até a cor do mijo, de tão gostoso que é. Porra, é do caralho, Suquita Tubaína. Toma. Uma Cara, Suquita Tubaína, um fandangozinho e um chocolate Trento, cara. mas ela é em garrafa PET ou é Garrafa, garrafa 2 litros, de... 2 litros. Ah, 2 litros. 2 litros, Ah, então Suquita você acha no Tubaína. mercado, então. Você acha, Suquita Tubaína, cara. Cara, vai todo mundo comprar essa desgraça assim, ó, remunera aí a galera. Aí, Engraçado, Suquita, engraçado, paga nós. É. engraçado que refrigerante, o melhor refrigerante que tem que vem é aquele da KS, né? Que é Sim. por causa do vidro, né? Por causa do vidro. É o lance por isso que não vende vinho em garrafa de plástico, cara. É nítido, Ah, vem assim. sim, ué. Ah, não, esse é o sangue de boa aí, O tá. Chapi não, o Chapi já vem na garrafa de vidro, mas o Sete Colina... Não, mas os melhores são na garrafa de Sim, vidro, com sim. certeza. Até que você pega um Charlize, o Caterine, tipo, são vinhos mais simples, mas são gostosos, assim, Sim. porque tá na sua garrafinha de vidro. E, bom, experimente Tubaína e seja feliz, é isso. Pô, deixa sua rede social pra gente aí, Cara, quem quiser te achar, tá. quem quiser... Você faz serviços também, Ah, e trabalhos... deixa eu só falar de uma campanha, ela é muito idiota, mas me vai ajudar Fica à muito. vontade. Só que eu não posso revelar o pró dela, tá? Aham. Eu preciso, e aí já falando nas redes sociais, de chegar a 5 mil seguidores no Instagram.
porque tá vindo um trabalho, se Deus quiser vai dar certo, é uma produção boa, cinematográfica, só que infelizmente as produtoras vão atrás de seguidores, e é notório, e eu tô quase chegando lá, tô com 4.800 e pouco, e aí eu tô quase chegando a 5.000 seguidores. E aí eu tô fazendo uma campanha, que também é uma coisa que eu adoro. Quando eu chegar a barra vai 5.000, 5.010 seguidores, eu tô sorteando um pote de paçoca. Ó, Porque paçoca, cara, paçoca é algo que une todo vai mundo. ter que ser amor, hein? Pô, não, aí com Amor. amor, não. Não, Pô. amor, a paçoca amor. Não, é que a paçoca amor, eu vou dar paçoca. Você quer me fuder, hein, cara? Porque a ideia é isso, assim, porque aí eu penso assim, porque a paçoca é um doce brasileiro, agrega todo mundo e se suja, o outro te ajuda a se limpar. Então, Sim. olha que eu pensei isso agora, talvez esteja totalmente errado. Mas é isso, a gente quer chegar aí à marca de 5.000, porque é uma exigência dessa produtora. Mais pra frente eu conto aí pra vocês divulgarem nas redes sociais qual é essa produção. Sim. E aí aí descobri que a grande parte da cinematografia tá partindo para essa vertente. Precisa de seguidores para que seja um canal de divulgação. Como é que você tá mesmo no. Aí eu tô como Fusca com K, né? É o Fusca. É o Fusca? Mas pode pesquisar Fusca com K, eu tô ali de palhaço com a cartola dourada linda. Sim. Fusca com K, que é o Instagram que eu mais uso. E eu também tenho 2 outros Instagrams, que é o Dude2, que é o meu Dude Acrobacia. Se escreve Dude2, né? E também o Papai Noel Fusca, também Papai Noel Fusca com K, que é o Instagram do Papai Noel, que depois, mais pra frente, a gente tem que potencializar ele também, Não, porque já tá sim, sim. chegando já. Legal. Porque é isso aí, porque também tem isso. Só para já ir para a parte final, eu trabalho com essa lavagem cerebral, não lavagem cerebral, mas com essa grande nuance do ano. Então, até o mês de outubro, eu tenho que ser o melhor palhaço. Virou a chavinha de outubro, até meados do Halloween, um pouco, até um pouco antes, até o Dia das Crianças, sim, aí eu já tenho que virar o Papai Noel. Sim. E aí, tipo, aí pinta a barba de branco, já muda a característica, já muda um tônus. Só que aí acabou o 25 de dezembro, dia 26, eu já tenho que pintar a barba de preto, porque já tem que voltar a ser palhaço. E é isso. E aí vira essa virada de chavinha todo ano. É divertido, é engraçado, mas cada ano mais fica mais desafiador. Porque Sim. aí o corpo também já não acompanha o mesmo ritmo, né? Porque eu já sou um senhorzinho de 31 anos. Já não tem mais 20 anos, Tá né? novo Aquela. ainda. Pô. Mas deixa eu falar que é o senhor que tá. Então tá bom. A mulherada gosta. É, Ó, mentira. Ó, mentira, mulherada. Ó, É isso aí, então, galera. Já vamos lá entrando no Instagram do Fusca. Já começa a seguir ele lá, vamos ajudar ele nessa meta aí. É isso, né, Rafa? É isso, a gente tá encerrando aí mais um Dona Maracast. Se você não segue a gente aí no canal, já segue, deixa o like, compartilha se você gostou do conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, também nas plataformas de música também, se você não pode Xvideos. assistir. Então, a gente tá pensando em jogar um... É bom. Talvez, se pesquisar, acha lá, hein? Colocar pimenta. Escreve pimenta lá, vai ver que vai aparecer. Você já salva. E a gente também tá nas plataformas de música. Se você não consegue assistir, você consegue ouvir a gente lá no Deezer, no Spotify, no Amazon Music também. Você autoriza a gente colocar você lá no Spotify? Cara, Spotify não, que eu não assino Spotify, mas Deezer. No dia você deixa. Ai, eu tenho que falar o porquê do Deezer, né? Ah, Porque eu fiz voltando, esqueci até desse. Umas publicidades que eu fiz foi pro Deezer. legal. E aí, só que foi o Deezer lá na caralhada lá atrás. E aí o Deezer faltou com o dinheiro. E aí eles me deram o quê? Um plano vitalício. Foda, hein, mano? Deezer, obrigado de coração, uso até hoje com muito amor. Então, e tá crescendo. E hoje em dia o Sim. Deezer tá aí no mundo Tá, todo, né? né? Sim, sim. Então é isso. A gente tá lá também. Se você não consegue assistir, a gente vai estar no Deezer também, no Spotify, no Amazon Music. E é isso. Valeu, Alguma gente. coisa pra falar, cara? Não, já foi tudo que tinha que ter falado. E aí, queridones, algo Sensacional. pra falar? Você Alguma ficou pergunta, quietinho Queridão? hoje, cara? Eu Já vi que fiquei, qualquer um- mano. Só prestando atenção aqui. Puta Boa. papo da hora, velho. Da hora. Só agradecer, mano. É aquilo, velho. Puta papo da hora mesmo. Obrigado por ter vindo. Ah, valeu, É gente, isso. valeu. Tamo junto É isso. e é isso. Falou. Falou.